Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Professor Kleber Pinho. Hoje começando a nossa primeira meta da primeira semana da mentoria de polícia. Direito constitucional, vamos estudar hoje direitos e deveres individuais e coletivos. Sempre a gente vai começar com uma questão, tá? Vamos ler a questão e ao final da nossa aula nós temos que conseguir resolver essa questão. Vamos ver a questão. A respeito dos direitos e deveres individuais, analisem e indiquem a única que está correta. A pena de morte, conforme estabelece a Constituição Federal Brasileira, não poderá ser aplicada ao brasileiro nato ou naturalizado? A prerrogativa do foro em favor da mulher para o divórcio direto fere o princípio constitucional da isonomia de tratamento entre homens e mulheres? Letra C. Não é possível que o magistrado condene o autor da ofensa a divulgar a sentença condenatória nos mesmos veículos de comunicação em que foi cometida a ofensa à honra, ainda que fundamentada em dispositivos legais diversos da lei de imprensa. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão? A proteção constitucional do sigilo de fonte impede que um jornalista seja submetido a sanções penais, civis ou administrativas por se negar a revelar o nome do informante ou o local onde conseguiu a notícia, mesmo que essa se caracterize como informação maledicente e unilateral. Bom, aqueles que já têm mais ou menos uma base, falam assim, bom, professor, dá para matar aqui. Então, o que nós teríamos que conhecer para podermos resolver essa questão? Tínhamos que saber sobre pena de morte, tínhamos que saber sobre o princípio da isonomia, tínhamos que manjar a respeito ao direito à proteção à imagem da pessoa, liberdade religiosa, e tínhamos que saber também sobre proteção à liberdade de imprensa. Vários conceitos. Onde é que eu vou encontrar esses conceitos? Vou encontrar tudo isso no artigo 5º da Constituição. Então, não tem como, nós temos que estudar todo o artigo 5º. Vamos começar hoje, então, já estudando o primeiro ponto, que é o artigo 5º. Então, o artigo 5º começa assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Beleza. Do lado aqui você já percebeu que eu já deixei para você aqui um material para você, umas lacunas para você preencher. Sempre que eu achar algum artigo importante, eu vou deixar para você fazer de tarefa, tá? Você já preenche isso daqui agora, tá? Pode dar um pause na tela e preenche aqui agora para você decorar. Por quê? Esses direitos que estão aqui estabelecidos, eles são cobrados de forma individual. Porque, na verdade, todos os 78 incisos do artigo 5º e os 4 parágrafos, eles vão irradiar, eles vão trabalhar em cima desses 5 direitos aqui. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, ok? Então, desses 5 direitos, eu tenho todos os outros direitos fundamentais. A partir deles, vai nascer os outros direitos. Eles vão radiar deles. Eles dão essa propulsão para poder lançar os outros princípios constitucionais, os outros direitos fundamentais. Professor, de pouco em pouco nós vamos falar mais ainda sobre o artigo. Tem uma parte geral do artigo 5º, depois vamos ter uma aula só para isso. Nós já estamos direto ao artigo 5º porque é necessário já começar com essa parte que cai muito em prova. Então, quais são os direitos fundamentais estampados no artigo 5º? Então, vamos lá. A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Tem que decorar? Tem que decorar. Já caiu em prova. Veja essa prova da VUNESP de São Paulo, PC. Ok? Responde ela para mim já. Dá um pause na tela e responde ela em cima da matéria que você acabou de ver aqui em cima e em cima do que você acabou de preencher. Beleza? Voltando, então, quem são os destinatários dos direitos e deveres individuais, conforme a interpretação dada pelo artigo 5º. Bom, se você for ler o artigo 5º, ele fala que garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Somente essas pessoas teriam proteção ao direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas, se você pensar, um estrangeiro que está em turismo pelo Brasil, que fosse pego, ele poderia ser torturado e morto. Por quê? Porque ele não é um brasileiro, não é um estrangeiro residente, tá? Então, ele seria um estrangeiro em trânsito. Então, ele não teria proteção constitucional. Nesse sentido, o Supremo ele já relativizou, ele ampliou esse campo de atuação da norma. Ele não mudou a Constituição. Se você ler a Constituição hoje, ela vai estar escrito isso daqui como está aqui, ó, ipsilis. Brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que têm direito à proteção. São os destinatários. Só que o Supremo já deu uma interpretação conforme esse artigo aqui. Ele ampliou. Quando o Supremo ele faz isso, quando ele interpreta a Constituição e amplia a Constituição, ou restringe, dependendo do caso,
sem mudar a letra da Constituição Federal, e só o Supremo ele pode fazer isso. Se você quiser anotar, pode anotar, isso é chamado de mutação constitucional. Mutação constitucional é quando o Supremo muda a interpretação da Constituição. Mutação constitucional é quando o Supremo muda a interpretação da Constituição sem mudar a sua forma, ou seja, sem mudar a letra da Constituição. Isso aconteceu no artigo 5º? Aconteceu, professor. Aconteceu no artigo 5º aqui, ó, alterou para ampliar. Então, quem hoje é protegido pelos direitos fundamentais, quem tem esse direito? E eu te digo, não, todos os direitos não estão contidos só no artigo 5º. Eu tenho outros direitos que estão fora do artigo 5º, que também merecem proteção a todo indivíduo, ok? Fora do artigo 5º tem outras proteções, professor? Tem outras proteções. Então, os direitos fundamentais, eles não se prendem apenas ao artigo 5º, tá? Eu tenho vários outros, eu tenho o 6º, 11, 12, 13, 14, 15, todo esse título 2 da Constituição fala-se dos direitos fundamentais. E além disso, eu posso também ter direitos fora da Constituição, mas isso eu vou deixar para um outro dia. Vamos nos prender o que está no artigo 5º, beleza? Vamos lá. Então, quem são os destinatários, então? Os brasileiros naturalizados, beleza? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Estrangeiros residentes ou não, beleza? Exemplo, um turista, ok? Apátridas são aquelas pessoas que não possuem uma nacionalidade, ok? É possível isso? É possível, né? Nos dias de hoje, sim, tá? Os refugiados também. A pessoa jurídica, os refugiados não foi tratado pelo Supremo naquela época, tá? A época do julgamento dessa mutação, mas hoje, pela grande parte da doutrina, os refugiados também recebem essa mesma proteção. Pessoa jurídica de direito privado ou público. A pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, uma empresa pode sofrer dano moral, e dano moral é um direito individual. Pessoa jurídica de direito público, o Estado em si, é uma autarquia, pode se defender? Pode se defender. Então, isso é devido ao processo legal, num processo judicial, então isso é um direito fundamental, então ela também tem direitos fundamentais, ela também tem esse direito individual ao devido processo legal, ok? Então, pessoa jurídica de direito privado, exemplo, dano moral, e pessoa jurídica de direito público, devido ao processo legal, a ampla defesa e contraditório, são direitos constitucionais que também são aplicados a ela. Entes despersonalizados, também os entes despersonalizados são entidades que não possuem personalidade jurídica. Não são pessoas jurídicas de direito público nem privado, tá? Por exemplo, massa falida, espólio, heranças, ok? Sociedade irregular, condomínio edilício, todos esses são exemplos de entes despersonalizados que recebem proteção dos direitos e deveres individuais, ok? Tem essa questãozinha aqui, olha só como já caiu. Os direitos fundamentais são elementos indispensáveis à tutela da dignidade humana e encontram amparo expresso no texto constitucional brasileiro. A Constituição Federal de 88, no que diz respeito aos direitos e garantias individuais, determina em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e não aos estrangeiros, ou seja, ela isolou estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, ela isolou, está errado. Ok? Questão errada. Bacana? Resolve essas duas questões que estão aqui embaixo para você. Resolve essas duas aqui. Sempre dá um pause, resolve. Aliás, essas três e vamos evoluir. A pergunta é, os animais são destinatários de direitos fundamentais? Cara, isoladamente, os animais não são. Eles são tratados como coisas, tá? Bens móveis, também chamados de semoventes, né? São bens que eles têm movimento próprio, o cachorro, o gato. Todavia, existe uma proposta legislativa que já está no Senado, tá? De tornar essas pessoas, esses animais, esses seres, como seres sencientes. O que é um ser senciente? São seres que eles são ainda objetos, mas eles ficam no meio do caminho. Não são seres humanos e não são objetos, não é um pedaço de uma caneta. E sim são seres que têm sentimentos, tá? Que eles têm sentimentos. Eles têm uma proteção especial por causa que são seres que podem sofrer. Então, são passíveis de sofrimento, mesmo sendo bens semoventes, ok? Então, inclusive, já tem uma tendência no Supremo a respeito disso, tá? O Supremo já proibiu a prática de uma determinada festividade chamada prática da proibição da vaquejada, tá? Segundo decidiu o STF, os animais envolvidos nessa prática sofrem tratamento cruel, razão pela qual essa verdade contraria o artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal, tá? Que vem da prática e submetem os animais à crueldade, tá? Então, esse é um exemplo de proteção aos animais nessa visão
de sencientes. Segundo ponto constitucional foi o posicionamento do STF em julgar a proteção aos animais de uma lei do Rio Grande do Sul a respeito que falou o seguinte, olha, essa lei tratava de proteção aos animais com uma situação de matadouro na hora de for sacrificar. E ela falou que, olha, se tiver, a fim de resguardar a liberdade religiosa, ela permitiu o sacrifício de ritual de animais em cultos de religiões de matrizes africanas, ok? Então, tipo candomblé, outras que utilizam esse sacrifício pode ser realizado, mas não pode causar o que? Esse maus tratos aos animais, beleza? Beleza? Na hora do sacrifício. Então, há uma tendência no Supremo a essa proteção especial aos animais. Mas lembre-se, eles não são seres humanos, tá? A respeito do estrangeiro, gente, vamos falar sobre estrangeiro. O estrangeiro pode prestar concurso público? Quem que é o estrangeiro, gente? Tem 3 figuras que você tem que lembrar. No Brasil eu tenho um brasileiro nato ou naturalizado e eu tenho um estrangeiro. Essas são as 3 pessoas. Se o cara é brasileiro, ele é brasileiro. Ou ele vai ser nato ou vai ser naturalizado, ok? Naturalizado, leia-se, é o estrangeiro que virou brasileiro. Bacana? Tranquilo? Se o cara é estrangeiro e não virou brasileiro, o que ele é? Estrangeiro, ok? A pergunta é, quais são os direitos do estrangeiro? A lei de imigração traz os direitos do estrangeiro e a gente está trazendo aqui de forma já mastigada para você. Vamos lá. O estrangeiro, já casando com umas questões constitucionais, o estrangeiro pode prestar concurso público? A resposta é sim, tá? O estrangeiro pode prestar concurso. Quem fala isso é a própria Constituição, no artigo 37, inciso 1, tá? A Constituição fala que os cargos públicos também são atingíveis aos estrangeiros. Por óbvio, existem alguns cargos exclusivos de brasileiros, né? Que aí não tem como, tá? Oficiais das Forças Armadas, o próprio oficial da PM também necessita ser brasileiro, né? Então, nesse caso, o estrangeiro não pode concorrer para essas vagas. Mas eu tenho vaga para concurso, por exemplo, a professor estrangeiro na universidade. É possível? É possível. O estrangeiro, por força do princípio da igualdade, possui os mesmos direitos equiparados ao brasileiro naturalizado? Já vi questão assim, tá? Ele falar que é o princípio da isonomia, ele falar que não pode ter discriminação entre os seres, né? Então, nesse caso, os mesmos direitos individuais que é atingido ao brasileiro será estendido ao estrangeiro. Certo ou errado? Não, tá? O estrangeiro não goza de direitos políticos, tá? Não vamos aprender isso. O estrangeiro, ele é inalistável, ou seja, ele não pode votar, ele não tem título eleitor, ele não pode tirar título eleitor, ok? E se ele não tira título eleitor, ele não pode votar e não pode ser o quê? Votável, ou seja, o estrangeiro é inalistável e também ele é inelegível, ok? O estrangeiro tem essa característica, ele é inalistável e inelegível. Bacana? Beleza? Vamos lá. Além disso, por ele não ter título eleitor, ele não pode propor o quê? Ação popular. O estrangeiro não pode propor ação popular. Por quê? Quem propõe ação popular? Somente o cidadão brasileiro. Professor, o que é uma ação popular? Na próxima aula, vamos estar falando sobre remédios constitucionais, e aí eu vou explicar para você que é um remédio constitucional que vai combater os atos, por exemplo, até de improbidade, ok? Não se pode propor ação popular. Por quê? Ele não pode propor porque ele não é brasileiro, não é cidadão brasileiro. Então não pode o que propor ação popular porque não tem título eleitor. Quando você entra com ação popular, o primeiro requisito para você juntar no pedido é o título eleitor. O estrangeiro pode ser extraditado? A resposta é sim, tá? A regra é que o estrangeiro pode ser extraditado, beleza? Mas eu tenho aqui algumas exceções pela lei de imigração que eu já coloquei aqui para vocês. Vamos lá. O fato que motivar o pedido não é crime no Brasil ou no estado solicitante, tá? Por exemplo, veja que aqui é ou, não é e, né? Então pode ser não é crime aqui ou não é crime lá. Por exemplo, a pessoa ela traiu o marido em algum estado do Oriente Médio e vem para o Brasil, ok? Ela traiu o marido. Alguns estados do Oriente Médio, como lá existem alguns estados teocráticos, quando está misturada a religião com o estado político, nesse caso, a pena lá é pena de morte e apedrejamento em praça pública dessa mulher, ok? Ela vem para o Brasil e pede aqui no Brasil, digamos, ela vem para o Brasil aqui e descobrem ela numa blitz aqui da polícia, pela comunicação. Ela entra na Red List, que é a lista vermelha da Interpol, e em uma blitz policial encontram ela, indo para Chapada. Nesse caso, o Estado solicitante, digamos, sei lá, é lá no Irã, eles pedem a ela, ó, o Estado solicitante é o Irã, fala, ó, manda ela para cá.
Só que esse fato aqui no Brasil não é crime. O adultério no Brasil não é crime. Já há tempos não é crime no Brasil. Inclusive o adultério, quem cometia adultério no Brasil era só a mulher. O homem não cometia adultério, tá? Beleza? Então o fato que motivou o pedido não é crime no Brasil. Então eu não posso extraditar essa mulher. Exemplo. Segunda situação onde não há extradição. O Brasil seria competente para julgar o crime aqui no Brasil. O Brasil seria competente para julgar o crime aqui no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil, aí temos que ser competente. Bom, a gente olha assim, não, mas a gente é competente porque existe um tratado internacional entre o Irã, não de adultério, de tráfico, por exemplo. Há um crime internacional e aí o Brasil também é competente para julgar. É competente o Brasil e é competente o país de lá, de origem onde ele cometeu o crime. Digamos, cometeu tráfico internacional entre o Brasil e Itália. E o Brasil e Itália existe um tratado internacional, uma convenção entre Brasil e Itália falando, olha, se aparecer algum crime de tráfico internacional, você, Itália, pode julgar eles, como aqui no Brasil também. Existe esse tratado. E acontece esse crime, o cara tá aqui no Brasil, o Brasil fala, ó, beleza, mas a gente também pode julgar. Então eu não vou extraditar ele, eu vou julgar ele aqui no Brasil. Bacana? A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos, ok? A lei brasileira, a gente olha para a situação criminal e fala assim, ó, esse crime aí, a prisão é menos de 2 anos, ok? O cara cometeu a pena de prisão do cara é inferior a 2 anos. Se a pena aqui no Brasil, eu olho o Código Penal, pô, esse crime aí é um crime de, sei lá, um crime de calúnia. O cara xingou alguém lá e veio pro Brasil e pede a extradição dele por causa de calúnia. O Brasil fala assim, ó, parceiro, não vou nem compensa. Calúnia aqui não ultrapassa 2 anos, não precisa nem, não vão mandar esse cara para vocês aí, ok? Ele vai responder aqui, não compensa, ok? Inferior a 2 anos. O extraditando estiver respondendo processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato, olha lá, em que se fundar o pedido. Ele cometeu um crime fora e ele está respondendo lá e aqui no Brasil pelo mesmo fato, digamos peculato, né? Acontece isso muito, né? Cometeu crime aqui no Brasil de peculato, de um crime contra a administração pública, e ele também e é uma empresa internacional, junto com a administração pública, e o pessoal do outro país está processando ele também. O Brasil fala, olha, estamos sendo concorrente nessa situação, mas como ele já foi condenado ou absolvido no Brasil, não tem como ele ser mandado para vocês de volta, ok? O extraditando estiver respondendo o processo, olha só, está respondendo, ou já respondeu, ou já houver sido condenado ou absolvido. Então, já respondeu o processo. Por que eles colocaram essa situação? Para não ver o famoso bis e idem, né? Ele é condenado aqui pelo mesmo fato, é condenado aqui no Brasil e aí é condenado de novo pelo mesmo fato no outro país. Se bem que quando o Brasil pede, não há bis e idem. Depois eu vou explicar isso para você. Se o cara comete um crime aqui contra o presidente da República, quando alguém tenta matar o presidente da República lá fora, nosso presidente lá fora, nos Estados Unidos, digamos assim. Se o cara foi condenado lá, nos Estados Unidos, o Brasil pode pedir a extradição desse sujeito e ele vai responder aqui também, ok? Interessante isso. Quando afeta o Brasil, não há que se falar essa dupla punição. Agora, do contrário, o cara tentou matar o presidente lá fora, né? O Brasil o cara já respondeu por esse processo aqui no Brasil. Já respondeu aqui. Ou está respondendo, ou foi condenado, ou foi absolvido por esse processo. Aí o Brasil fala, olha, não precisa aí que ele já respondeu aqui no Brasil. Ele já está sendo condenado aqui. Aí, nesse caso, não há extradição. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, ok? Isso aqui cai muito em prova. A prescrição, segundo a lei brasileira, ou o Estado requerente. Se o fato estiver prescrito, aquela menina está sendo apedrejada. Se a prescrição, o que é a prescrição? É quando os crimes no Brasil, existe um prazo para que você possa processar o sujeito. Se você deixar passar esse prazo, prescreve e o Estado não pode mais punir o sujeito, ok? Beleza? Então, nesse caso, se o caso tiver sido prescrito aqui, segundo a nossa lei brasileira, eu vou lá no artigo 109 do Código Penal e olho, opa, está prescrito o crime, não há que se falar em extradição. Fato constituir crime político de opinião. Isso aqui cai muito. Professor, não entendi nada da parte anterior, então grifa esse daqui, tá? Isso aqui cai muito, ok? Fato constituir crime político ou opinião. Se for crime político ou opinião, não tem extradição. Decora isso. Fato constituir crime político ou opinião, não tem extradição. Fato constituir política ou opinião, não tem extradição. Política ou opinião, não tem extradição. Política ou opinião, não tem extradição.
O extraditando tiver de responder o Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Essa aqui é uma questão internacional. Ele tem que ser o extraditando, né? A pessoa que está sendo extraditada tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juiz de exceção. Gente, tribunal quer dizer o que aconteceu? O cara cometeu um crime político lá e vem para o Brasil. Ele não vai ser extraditado, por óbvio. Mas ele fala, não, ele cometeu um outro crime aqui. Aí eles estão, olha, inclusive nós estamos fazendo aqui um tribunal aqui exclusivo só para julgar ele. Isso aí é um tribunal de exceção, ou seja, quando eu faço um tribunal só para julgar uma pessoa, ou um juiz só para julgar aquela pessoa, esquece as outras, julga só essa de forma diferenciada. Não vai ser extraditado. É proibido o tribunal de exceção e o juiz de exceção, tá? Eu não posso, para situações, o cara é Fernandinho Beiramar, então vamos fazer um tribunal especial só para julgar ele. Não pode. Okay? No Brasil, internamente, a gente não pode isso. E a gente também não admite isso. Quando o cara vai ser extraditado para outro país, eles montarem lá uma panelinha lá para poder julgar o cara, ok? O extraditando for beneficiário de refúgio ou asilo, grifa isso aqui também, grifa aí. Se ele for asilado ou refugiado, não tem extradição, ok? Não impede extradição a circunstância de ser extraditado, casado com uma brasileira ou ter filho brasileiro. O que eu quero dizer para você? Não, o estrangeiro encaixou na regra, ok? E não nas situações excepcionais que eu te disse aqui agora. Nenhuma bateu. Nenhuma situação excepcional bateu. Ou seja, ele não conseguiu comprovar alguma das exceções de extradição. Então, ele vai ter que ser extraditado. Beleza? Beleza. Aí, nessa extradição, percebe-se que ele é casado. E fala, não, sou casado com uma brasileira. E eu tenho um filho aqui no brasileiro. Eu não posso ser extraditado. Certo, errado? Errado. Ele pode ser extraditado. Isso já está numa súmula. Se a súmula é importante, tá? Súmula é decisões reiteradas de um tribunal que não é lei, mas cai em prova, ok? Então, não impede a extradição a circunstância de ser extraditado casado com brasileira. Grifa aí. Bacana? Tem aqui essa questão para você responder, para a gente ver se você entendeu. Responde aí e vamos evoluir. Primeiro direito à vida, ok? O direito à vida. Estava falando só do caput, viu? Agora vamos falar do direito à vida que está no caput do artigo 5º, primeiro direito. O direito à vida, ele é mais importante do que os outros direitos? Qualquer outro direito? Direito a sigilo de correspondência, direito à inviolabilidade do domicílio, tudo isso, esses outros direitos são inferiores ao direito à vida? Não, ok? Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Então, o primeiro ponto é esse. Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Entre esses direitos que nós vamos estudar, não há hierarquia. Não há um mais importante que o outro. Mas eles devem ser analisados, cada caso, um caso, e de forma ponderada. Ou seja, às vezes não vai revogar o outro direito, mas é que um vai prevalecer sobre o outro em determinada circunstância, em determinada razão. Agora eu vou te dar exemplo. Existe algum direito fundamental absoluto? Olha, gente, essa cai muito em prova isso, tá? O direito à vida é absoluto, não tem nenhuma exceção no nosso ordenamento. Errado, o direito à vida tem exceção. Bom, se o direito à vida é o direito mais importante a ser protegido e tem exceção, imagina os demais. Aí vem uma pergunta, existe algum direito fundamental que é absoluto? Existe algum direito fundamental que é absoluto? A resposta é sim, tá, gente? Tem dois direitos fundamentais que são absolutos, que é a tortura e o trabalho análogo a escravo. Esses dois você não vai encontrar exceções. Eu não posso torturar o sujeito nem em caso de guerra. Eu não posso torturar o sujeito, por exemplo, para eu saber onde é que está uma criança sequestrada, ok? Então, ainda que detenha status constitucional especial, os direitos fundamentais não se apresentam como direitos absolutos, não são absolutos. Seja porque tem conteúdo variável no tempo e no espaço, é claro, né? Porque dependendo da época, um vai ter mais importância do que o outro. Seja porque devem conviver e dialogar, ok? Conviver e dialogar com outros direitos constitucionalmente positivados, ok? Quais são os dois aspectos ou vieses? Pode encontrar na prova esse nome, tá? Quais são os vieses do direito à vida? Quais são as vertentes do direito à vida? Ou quais são os aspectos do direito à vida? Dois aspectos. O direito à vida é a proteção do direito de você não ser morto e o direito de você ter uma vida digna, ok? Isso aqui já caiu em prova, ok? Quais são os aspectos, os vieses e vertentes? Quais são as vertentes do direito à vida? Duas vertentes. O direito de não ser morto e o direito de ter uma vida digna. Vida digna, por exemplo, foi a exclusão do canabidiol, que é uma essência extraída da maconha para tratamento médico,
ok? Nesse caso, foi extraído da lista da Anvisa. Hoje não é substância entorpecente canabidiol. Por quê? Ele serve para tratamento de muitas doenças, para que a pessoa tenha uma vida digna. Outro exemplo, outro viés é o direito de não ser morto, ou seja, de continuar vivo. Exemplo disso, ninguém pode ser morto, eu não posso matar uma pessoa por piedade. A pessoa está no último estado do câncer. A pessoa pede para mim, Cleber, me mata. Eu vou lá e mato a pessoa. É o chamado homicídio piedoso. Eu respondo pelo crime? Sim. É chamado homicídio privilegiado. Eu posso ter a pena diminuída, mas eu vou responder o crime, eu vou para o tribunal do júri. Porque é proibido no Brasil a chamada eutanásia. O direito de ser morto, mesmo que a pessoa peça para mim, mesmo que a pessoa peça para mim. Ok? Há uma proteção acima da vontade da pessoa. Beleza? Por exemplo, hoje também uma questão de UTI para o Covid-19 é um direito à vida, direito de não ser morto. A pessoa precisa da UTI ou respirador para poder sobreviver quanto à infecção do Covid, quanto ao vírus do Covid, né? Qual a diferença aí de eutanásia para ortotanásia? Simples, nem vou ler. A eutanásia, como eu disse, é crime no Brasil. A ortotanásia não é crime. A ortotanásia é quando a pessoa ela tem um quadro terminal, por exemplo, de câncer. Eu tenho uma amiga minha, uma mãe do amigo meu de infância, que ela já está desenganada. Desenganada quer dizer que ela vai morrer, não tem como. Ela está com câncer avançado, o médico já falou, não tem como fazer mais cirurgia. Ela vai falecer. O que ela falou? Ela falou, quero parar com tudo, vou para minha chácara e vou morrer, morrer com a minha família. Ortotanásia. O médico sabe disso, sabe que vai morrer e o médico cruza os braços, fala, pode morrer. Nesse caso, é um procedimento autorizado, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina, tem resolução quanto a isso. Então, não é crime a ortotanásia. Beleza? Não, é crime eu matar a pessoa mesmo com a concordância dela. Agora, a pessoa morrer de pouco em pouco e definhando, mas ela autorizou, aí tudo bem, a ortotanásia não tem problema. Qual a única autorização constitucional para que o direito à vida seja executado? Gente, excetuado, né? A única exceção ao direito à vida escrito na Constituição é a pena de morte no caso de guerra declarada, ok? Condenação à pena de morte cometido condutas mais graves do Código Penal Militar, tá? Tem que ser crime militar. Eu já vi a questão assim, um latrocínio que ocorreu durante uma situação de guerra declarada é pena de morte? Não. O crime, a pena de morte em guerra declarada só vai ocorrer para crimes militares, tá? E são os crimes incluídos o direito de traição, o crime mais grave durante a guerra, né? Que tem os crimes específicos para a guerra, que é a traição, favor ao inimigo, tentativa contra a soberania do Brasil, ok? Abandono de posto, todas essas situações são situações que geram a possibilidade. A última pena é a pena de morte. Existem outras penas antes. A última pena é a pena de morte. Só vai ocorrer durante o estado de sítio decretado, tá? Com fundamento do estado de guerra, ou seja, resposta à agressão armada. O Brasil decretou a guerra contra alguém. Só vai ocorrer após condenação definitiva, tem que ter um devido processo legal, não é tão simples assim, e tem que ser comunicado ao presidente da República. O Código Penal Militar estabelece que tem que ser comunicado ao presidente, tá? Que o presidente pode ainda conceder alguma hipótese de graça, né? E ainda a forma é o fuzilamento em praça pública, ok? Então, essa é a única hipótese em que a nossa Constituição estabelece uma exceção. Beleza? A nossa Constituição. Mas o Supremo já tem entendimentos diferentes, tá? Quanto a isso. Responde para mim essa questão aqui e vamos evoluir. Quando começa a proteção à vida? Gente, a vida começa com a nidação, tá? Nidação, onde o próprio feto é protegido pelo crime de aborto. A partir da nidação, a partir do momento que o óvulo ele vai encostar seu cantinho lá no útero, lá, a partir do momento que há essa fecundação e essa migração por o útero, eu tenho a proteção à vida, a partir dali, ok? Não é com o nascimento, viu? Tá? Já responde essa questão aqui para vocês aqui, caiu uma prova aqui no Mato Grosso, a última prova da Sejude. Olha só, responde aí. Quais as hipóteses em que o STF não mudou a letra da Constituição e deu uma nova interpretação? Como é que chama isso? Quando o STF muda a interpretação, mas não muda a letra? Isso, lembra de mutante, mutação constitucional. Decidiu que não há direito à vida. Quando que não há, aliás, não há violação ao direito à vida. Quando que não viola o direito à vida? Vamos lá. Pesquisa com célula-tronco, interrupção da gravidez pelo feto anencéfalo, tá? O feto anencefálico ou anencéfalo,
Aborto nas hipóteses do artigo 18 do Código Penal, não, pô. Código Penal 128 do Código Penal, ok? Aborto sentimental, quando a pessoa é vítima de estupro e ela acaba engravidando, ela pode abortar. O aborto necessário quando já é risco de morte para a mãe, tá? São duas hipóteses legais de aborto, ok? Que é protegido, que o Supremo falou que não há crime, não há situação de que vai violar o direito à vida nas situações de aborto sentimental e o aborto necessário, tá? Lembrando também que eu tenho mais uma hipótese, por favor, anota no seu caderno. Aborto, anota assim no seu caderno. Vamos dar mais espaço, anota aí. Aborto em qualquer, nas modalidades, coloca assim, aborto nas modalidades do artigo 125 do Código Penal, ok? 125 do Código Penal, que é o aborto sem o consentimento da gestante. Opa, volta aqui. É o 124. Aborto com o consentimento da gestante e o 126. Peraí. Aborto. Deixa eu trocar aqui. Calma aí, gente. Ao vivo assim mesmo. Aborto. Aqui. Autoaborto. Agora sim. Autoaborto e o aborto. Autoaborto e o aborto com o consentimento da gestante. Desde que não ultrapasse 3 meses de gestação. Tá aí, gurizão. Aborto na modalidade do artigo 124, autoaborto, e o 126, aborto com consentimento da gestante, desde que não ultrapasse 3 meses de gestação, não haverá crime. Deixa eu explicar para vocês. O Supremo, inclusive quem foi o relator foi o ministro Barroso. Depois você joga na internet, briga Barroso e Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes menciona isso, né? Cutuca o Barroso e fala assim, então tem poucos na turma, a gente decide sobre o aborto. O que é a situação? O aborto, nessa decisão da turma do Supremo, o Supremo tem duas turmas. O Supremo ele tem 12 ministros, né? Aliás, 11 ministros, né? Tem 11 ministros. Então, esses 11 ministros são divididos em duas turmas e a cada turma eles se reúnem, né? Para poder fazer várias decisões. E a decisão da turma é como se fosse estivesse falando todo o Supremo falando. Então, a turma decidiu que se era um crime de uma situação numa clínica de aborto que foi contratada pela gestante para poder fazer o aborto. Aí ficou o seguinte decidido, que se a gestação, tá, não ultrapassar 3 meses, não haverá crime de aborto. Quer dizer que a pessoa engravidou e não ultrapassou o período de 3 meses de gestação, ela sozinha pode fazer o aborto, ou ela pode contratar alguém para fazer o aborto, que não há crime. Ok? Não há crime. Não há crime. Dos artigos 124 e 126 do CP. Ok? Não há crime. Desde que não ultrapasse 3 meses de gestação, não haverá crime. Já estava aqui, já repeti. Ok? Então, se não ultrapassar 3 meses de gestação, não haverá crime. Beleza? Bacana, tá aqui. No material de vocês já vai com essa alteração. Ok? Beleza? Que eu estou gravando antes, eu já vou mandar para vocês já com a alteração que eu coloquei aqui. Então, o aborto legal, a gente chama de aborto legal, nas hipóteses do artigo 128, e o aborto, que era crime, na modalidade do artigo 124, 126, não há crime desde que não ultrapasse 3 meses de gestação, ok? Não há crime, então não há crime. Bacana? Então, professor, eu engravidei.
Eu quero fazer o aborto. Posso fazer? Pode. É crime? Não. Para o Supremo, tá? Você vai ser presa, vai ter um processo. Durante esse período, pode ser que o Supremo mude de interpretação. Esse que é o negócio, ok? Ele pode mudar de interpretação. Se mudar de interpretação, aí é crime. Beleza? Para prova de concurso, cai em prova, cai isso, tá? Última hipótese que o Supremo falou que não fere o direito à vida é a lei de destruição, tá? É também chamada lei do abate. É uma lei da Força Aérea, o código aeronáutico. Se uma aeronave ultrapassa nosso espaço aéreo, não se identifica, é a última instância que poderá ser abatida no ar, beleza? Responde para mim essas duas questões aqui para você, para a gente ter ideia, e vamos avançar. Criança que necessita de uma transfusão, ela é testemunha de Jeová, tá? E o pai, ela tá precisando de uma transfusão sanguínea. E aí, o STJ já falou, ó, pode fazer a transfusão, que não é crime, não há violação da proteção à religião, pelo fato ao sentimento religioso, à liberdade religiosa. Por quê? Lembra que eu disse para você, não há um direito mais absoluto que o outro. Tem que ser feito o quê? A ponderação. Eu vou botar numa balança, de um lado a religião e do outro lado a vida da criança. O que vai pesar maior nesse momento? Ok? Direito à isonomia ou igualdade. Lá no caput do artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei. É o caput do artigo 5º. É muito criticado. Todo mundo, você fala com uma pessoa, um picolezeiro, fala assim, aqui no Brasil não tem essa proteção, é tudo mentira. Aí você vai explicar, olha, é que na Constituição, a nossa ideia constitucional, existem duas espécies de isonomia. Isonomia ou igualdade. Eu tenho a isonomia formal e eu tenho a isonomia material ou substancial. O que o Brasil busca, na verdade? O que a Constituição almeja? A Constituição almeja a material ou substancial. A formal, ela vem de uma origem lá do liberalismo clássico, né? De tratar todos de forma igual. Existem artigos da Constituição que são vinculados a essa isonomia formal, tá? Essa ideia de retilíneo, essa ideia de igualdade ou horizontal, todo mundo no mesmo pacote, mas não é isso que realmente a Constituição busca. E não é isso que se vê na prática, porque realmente a Constituição busca a isonomia material, tá? Mas a formal, você vai encontrar dispositivos constitucionais, artigos da Constituição que tratam disso. Por exemplo, a lei, toda vez que você vê, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. É uma hipótese de igualdade formal, que está na forma mesmo, ela é escrita. A soberania popular será exercida como sufrágio universal, voto direto e secreto com um valor igual para todos. Essas premissas, essas metas a serem cumpridas, que são estabelecidas pela Constituição, é uma isonomia formal, não é uma isonomia que vai conseguir fazer, é uma isonomia fictícia. Então, por isso que você nunca vai conseguir na prática falar que todos são iguais perante a lei, que a desigualdade ela é inerente à sociedade, ok? Mas a isonomia material, essa aqui que é perigosa para concurso. Por quê? Se eu te perguntar, eu posso ter uma lei que vá discriminar as pessoas? Aí você vai dizer, não, professor, porque pode, tá? Pela isonomia material, pode existir uma lei que discrimine as pessoas, ok? Pode ter? Pode, professor. Mas e aí, professor, e o tratamento diferenciado, como que fica? Preste atenção. Essa isonomia, a isonomia material, ela serve como um regulador das diferenças. Regulador, essa palavra aqui é chave, regulador das diferenças. Quer dizer o quê? Ela vai regular, ela é como se fosse um fiel da balança. Uma hora ela pende para um lado, uma hora ela pende para o outro, ela vai retirar um peso maior, um peso menor, ela vai regulando as diferenças, ela vai tentando igualar. Então, inclusive a isonomia material se prende a essa frase, né? Tratar os iguais de forma iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Bem que tem gente que pensa ao contrário, né? Que não seria essa a frase ideal, mas essa é a ideia quando eu falo de isonomia material, tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida da sua desigualdade. O preso, condenado, ele tem o mesmo direito a recebimento de carta, digamos assim, correspondência do que uma pessoa que está solta? Não. O tratamento a ele é de forma desigual. É permitido de forma desigual pelo fato de que existe proteções ao cidadão livre e existe proteção ao cidadão preso, mas não se estende a correspondência plena. Hoje já está estabelecido na norma penal, na norma de execução penal, que o diretor do presídio pode pegar a correspondência do sujeito. É claro, se tiver um procedimento administrativo investigatório a respeito de uma situação criminosa, poderá ser autorizada a realização, e inclusive não precisa nem a ordem judicial,
Pode, a lei já trouxe essa possibilidade da correspondência, da violação da correspondência. Mas veja, é um tratamento desigual, mas é necessário, porque tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais da medida da sua desigualdade, ok? Mas não é isso que eu quero pegar com vocês, eu quero que você fique atento ao seguinte. Então, a isonomia material é regulador das diferenças. Por exemplo, existem classes sociais que há muito tempo vem sofrendo diferenciais na sociedade. Você sabe disso. Ah, professor, eu sou contra a lei de política de cotas. Eu também sou, em certo ponto, né? Mas não interessa também o que nossa opinião penal. Tem que saber o que cai na prova. Isso é importante. Mas a política de cotas, ela vem de origem da isonomia material. A isonomia substancial. Ela vem para igualar. Mas é fato. Você vai na universidade. Até, como eu disse a vocês, eu estava dando aula na Unic. Eu ia lá no pátio de medicina da Unic, você não vê negro, pessoa negra. Nem um queimadinho comeu, assim, um café com leite. Não, é só branco, olho azul. Não é que as oportunidades dessa... É claro isso, a oportunidade das pessoas, todo mundo tem oportunidade para crescer. Mas existem classes sociais que realmente, se você analisar de forma sociológica, elas foram menos favorecidas. E é necessário, o Estado se coloca de uma forma de política de cotas para que essa pessoa possa ascender, ela tenha uma chance de competição. Por isso que eu falo que chama regulador das diferenças, que é a isonomia material, ok? Beleza? Por isso, então, quais são as classes sociais? Por isso que existe lei de proteção à mulher, a Maria da Penha, por isso que há lei de proteção à criança, lei de proteção a idosos, a gente chama isso de microsistemas, né, de protetivos. Por quê? Porque foi necessária a criação de leis pontuais para que exista a proteção a essas pessoas. A Maria da Penha foi discutida no Supremo, inclusive, se era constitucional. Ah, feria o princípio da isonomia formal, a igualdade entre homem e mulher. Parceiro, quem morre mais em casa? Mulher, parceiro. Então não tem como não existir uma diferença, uma lei protetiva a ela. E quando o Estado faz essa lei, ele chama isso de ações afirmativas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, ações afirmativas. O que são afirmativas? São atos ou medidas especiais e temporárias. O que significa essa palavra aqui, ó? Ela tem que ser temporária, as ações afirmativas. Tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, às vezes, é estabelecida por uma ordem internacional. A Lei Maria da Penha foi uma cacetada que o Brasil tomou lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Lei Maria da Penha foi obrigada a fazer uma legislação e aí compulsoriamente ela foi obrigada em termos, né? Mas ele fez porque tomou uma cacetada lá, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Por isso que existe uma lei de proteção ao índio, por exemplo. Garantir a igualdade e oportunidade de tratamento. Compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização decorrentes de motivos raciais, éticos, religiosos, de gênero e outros. Okay? Em suma, as ações afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. Essa simulação da tipificação do crime da homofobia pelo Supremo é um reflexo disso. É um reflexo dessa proteção, dessa parcela da sociedade que é o público LGBT+, que necessitava uma proteção especial, criminalização da sua conduta, que é criticado, né? Que pelo princípio da legalidade, lei penal só pode ser feita por lei, né? E não por decisão suprema. Mas existe uma relativização quanto a isso no âmbito de direitos fundamentais e direitos humanos que a gente vai discutir depois, beleza? Resolve para mim essas três questões aqui, essas três questões. Deixa eu responder com você essa daqui. É permitido tratamento normativo diferenciado, qualquer que seja a finalidade. Qualquer que seja a finalidade, não, né? Não é assim bagunçado. Imediata do ato normativo ou fim imediato visando por ele e a proporcionalidade entre ambos. Não, tá? Não é qualquer finalidade. A finalidade tem que ser específica, tá? A finalidade tem que ser o quê? Para eliminar desigualdades historicamente, beleza? Responde para mim essas três questões. Tem posicionamento do STF quanto a isso? Sim, claro. Por exemplo, é legítima a fixação de critérios de admissão para ingresso na administração pública diferenciados? Sim, desde que haja previsão, tá? Requisito formal e justificativa da exigência decorrente da natureza e atribuição do cargo. Por isso que fala a idade, professor, em carreiras policiais. A idade, ela tem uma certa... É claro, no âmbito federal a gente não vê isso, mas no âmbito estaduais, elas se prendem à ideia de que tem que ter lei para que exista a limitação de idade, ok? Até a altura, até a prova de delegado, por exemplo, tem prova de altura e o Supremo já falou que é permitido, tá? Por quê? A justificativa é da exigência decorrente da natureza e atribuição do cargo. Então, o cargo necessita uma pessoa alta, professor? Pois é.
Mas se existir uma previsão, eu não seria então delegado da minha altura, né? Que sou alto demais, né? Então, a previsão legal tem que ter requisito o quê? Formal, que é a previsão legal e a atribuição do cargo tem que ser o que? Estabelecida. Então, o cara é policial, precisa de ter uma habilidade, por isso que é feita a prova-teste, por isso é feita a prova-teste, ok? São constitucionais os atos que instituíram sistemas de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior? Sim, tá? Isso aqui tudo é julgado, tá, gente? Eu já, em vez de colocar o julgado inteiro aqui, eu já mastigo e coloco para você aqui. É constitucional e é fácil para você decorar, né? Você vai lendo e já vai respondendo. É constitucional a Lei 12.990 de 2014, que trouxe uma lei federal, que trouxe a cota de 20% de pessoas negras em concurso público? Sim, tá? Só que é para regime federal. O professor estadual pode ter? Pode, se tiver uma legislação estabelecida aqui no estado, tá? Mas federal e aconteceu que muitos estados adotam essa norma federal como base, tá? É reconhecida a união estável é reconhecida a união estável de pessoas do mesmo sexo com as mesmas condições exigidas para a união exigidas para as uniões do mesmo sexo. É reconhecida a união estável de pessoas do mesmo sexo com as mesmas condições exigidas para as uniões heteroafetivas, né? Sim, inclusive até a questão de sucessão, viu, gente? A pessoa faleceu, é casado de forma uma relação homoafetiva, mesmo sexo, tá? A pessoa morreu. Até as questões de sucessão hereditária, hoje tudo, previdência social, a questão de pensão, tudo hoje possibilita essa igualdade, essa isonomia também aplicada às pessoas do mesmo sexo, ok? Sobre a política de cotas, tá? É muito questionado, os alunos questionam a respeito disso. Eu fiz aqui um memento. Se você quiser, eu vou deixar para você ler depois, tá? A respeito, mastigando certinho como é que é feita essa autodeclaração, tem que ser feita a comissão, beleza? Vou deixar para você ler depois, tá? Se você quiser aprofundar. Vamos falar do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Responde essa aqui para mim. Vamos lá. Esse inciso é direcionado para todos, inclusive a administração pública? Não, tá? Na administração pública, lá eu tenho o princípio da reserva legal, onde a administração só pode fazer o que está estritamente previsto na lei. Já esse princípio, o inciso 2, ele é aplicado ao cidadão. É o princípio da autonomia da vontade. Grifa aí, princípio da autonomia da vontade. Atrelada a toda pessoa humana, onde o particular pode fazer tudo que a lei não proíba. É como se fosse a pessoa... Como que eu visualizo isso para você entender? Você pode ir caminhando por uma rua, normalmente, até que vem uma placa e fala, ó, a partir daqui você não pode seguir, que é a contramão. Entendeu? Então eu pude fazer o que eu quis até chegar um momento onde a lei falou até que você não pode ir mais. Já a administração pública, quando ela vai dar o primeiro passo, ela precisa ver se ela tem que olhar para trás e perguntar: lei, eu posso fazer isso? A lei fala: pode. Ela vai e faz. O cidadão não. O cidadão ele vai andando até que uma lei fala: ó, não pode mais andar, não pode mais passar por aqui. Então a visão é diferente. Na autonomia da vontade, eu faço, vou fazendo as situações e até que uma lei falar que eu não posso fazer. Na administração, antes de começar a dar o primeiro passo, eu tenho que olhar se a lei me permite fazer aquilo. Ok? É assim mais fácil para você entender. Mas na administração pública, o princípio da estrita legalidade, tá? Reserva legal ou estrita legalidade. Já para o cidadão, é o princípio da autonomia da vontade, que nós utilizamos o inciso 2. Já a administração utiliza, tá? O artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, ok? Onde ela só pode fazer o que está escrito na lei, ok? Quais são as exceções ao princípio da legalidade? Em uma visão restritiva, ok? A legalidade, ela é uma visão em uma visão mais ampla, tudo que é lei é da legalidade, tá? A gente vai falar isso muito do direito penal. Medida provisória é lei em lato sensu. Resoluções é lei em lato sensu, ok? Mas se eu ver uma visão restrita de lei formal, ou seja, lei complementar e lei ordinária, que são as leis que precisam maior divagação de estudos sobre ela, eu tenho exceções ao princípio da legalidade.
As medidas provisórias pelo Poder Executivo Federal e Estadual. Gente, governo estadual pode editar medida provisória, tá? O Supremo já entendeu isso. Mas ninguém edita, porque eles preferem fazer o quê? Decretos. Os decretos não são leis. Veja a situação, aquela fala daquele desembargador que negou utilizar a máscara. Ele disse, no momento, falou, olha, decreto não é lei. Eu não sou obrigado, só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa perante o quê? Ele falou, fundamentou no inciso 2, ó. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei. Decreto não é lei, então eu não vou usar máscara. Só que ele pulou essa parte da matéria, né? Ele tem que lembrar que existem exceções ao princípio da legalidade, onde você tem que obedecer mesmo não sendo lei. Exemplo, decretos. Os decretos expedidos pelo Executivo Federal, no estado de sítio, ou agora em situação de pandemia Covid, ou estadual e municipal, eu tenho hipótese que você vai, obrigado, lockdown. Se você não fechar, você não vai tomar uma multa? Vai ou não vai? Vai, pô. Até as 8 horas tem que o estado civil fechar. Se eu estiver na rua tomando cerveja, você vai tomar multa? Vai. O comércio, na verdade, vai tomar multa. Aqui em Cuiabá é o comércio, né? Então, nesse caso, parceiro, a situação é essa. Então, eu sou obrigado a obedecer. E a legalidade não é lei. Não foi feito um devido processo legal, mas eu preciso obedecer. Bacana? Devido processo legislativo, melhor dizendo. Responda essa para mim aqui. Cite exemplos de remédios constitucionais para combater a ilegalidade de atos administrativos, tá? Habeas corpus, ele faz isso, direito de petição faz isso, mandado de segurança faz isso, tudo isso contra ilegalidades, tá? Eu tenho também ação civil pública de improbidade administrativa, acrescenta aqui embaixo. Ação civil pública de improbidade administrativa, ação civil pública de improbidade administrativa, ok? Que também vai ter o fundamento do princípio da legalidade e outros mais, ok? Posicionamento do Supremo. Gente, exame psicotécnico para concurso tem que ter lei, tá? É igualzinho que eu falei para vocês, a idade diferenciada. Professor, eu posso ter tatuagem para fazer concurso público? Pode. Mas você é policial, você faz uma tatuagem de um palhaço. Um palhaço, você sabe que é indicador do cara que mata a polícia, né? Aí fica meio complicado, entendeu? Você vai passar, mas fica complicado. Vai ter que ser feita uma comissão. Você pode ser excluído do concurso por causa disso. Ah, eu tenho um palhaço, começar a rabiscar ele agora aqui, professor, na pele. Não, não é assim. Mas tem que ser analisado as questões constitucionais, tá? Quarto princípio, princípio da não submissão a tratamento desumano ou degradante. Gente, proibição da tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Cuidado, tá? Não é só tortura. Tratamento desumano ou degradante também, tá? Não se prende, não só tratamento desumano, pode ser algema, por exemplo. Degradante é a situação do cara ficar preso em um presídio de forma assim, sem os devidos vigências sanitárias. O governo de São Paulo foi condenado, o governo de São Paulo, foi estabelecida uma norma e o Supremo, isso chegou até o Supremo, que exigia que colocasse chuveiro quente nos presídios de São Paulo. O Supremo falou que o Estado de São Paulo tem que colocar chuveiro quente, ok? Porque era um tratamento desumano, fundamental no inciso 3 da Constituição. Beleza? Quais são as características desse direito fundamental? Tortura é absoluta, então não é admitida. Nós já falamos atrás, tortura não tem como falar, em caso de guerra eu posso torturar a pessoa. Não pode. Professor, eu tenho uma criança que foi sequestrada, eu preciso saber a informação onde é que está a localização. Se eu não torturar o cara, não vou descobrir. Posso fazer? Não pode. No Brasil, a gente não pode. Existe a teoria americana, mas não é aplicada no Brasil. Só para conhecimento, teoria do cenário da bomba relógio. Teoria do cenário da bomba relógio, que é uma teoria americana, que são situações de terrorismo, situações que precisam, os caras... Lá tem um negócio chamado Patriot Act, ato patriota. O que é o Patriot Act? Até evoluiu, já nem mais chama Patriot Act. O que é a situação? Situações extremas de terrorismo, eu posso desconsiderar a pessoa, ela não é mais uma cidadã americana, eu posso fazer o que quiser com ela, mas isso nos Estados Unidos. No Brasil e para o resto do mundo, tá? Caso de guerra, não pode torturar em nenhuma hipótese, ok? A tortura ela é equiparada a crime hediondo, o CESP utiliza muito esse termo, viu, gente? Equiparada, e não crime hediondo, mas sim equiparada. É inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto, mas é prescritível, tá? No direito brasileiro, a tortura, nosso ordenamento, ela é prescritível,
tá? Mas no direitos humanos, que nós vamos estudar, ela é imprescritível. Toma cuidado, direitos humanos no âmbito internacional. Por isso que foi julgar aqueles casos aqui no Brasil da Comissão da Verdade, lembra? Professor, o cara foi condenado por um crime lá na tortura na ditadura militar, porque foi baseada essa decisão em cima dos tratados internacionais e não na lei brasileira. Pode acontecer isso? Pode, mas isso é uma outra conversa. Existe a lei própria da tortura, que nós vamos estudar ela, pode ficar tranquilo, tá? E lá a gente vai falar sobre a tortura por omissão, que não é hedionda. Vamos falar sobre a punição, que o cara fica ele perde o cargo de forma automática, tá? E não pode concursar pelo prazo do dobro, ou seja, se ele foi condenado a 2 anos, o dobro do prazo, ele não pode ele não pode fazer concurso público, por exemplo, não pode entrar na administração pública. Pelo dobro do prazo da condenação. Então, se ele foi condenado a 2 anos, multiplica por 2. 4 anos ele está fora da administração pública. Além de perder o cargo, ele fica afastado, ele fica, digamos assim, afastado. Não pode entrar pelo dobro do prazo. Tá aqui as questões, resolveu para mim. Algemas. Não tinha como. Estamos tratando de polícia, eu tive que abrir um tópico específico de falar de algemas. Então, a algema, para você ter o conceito de entender, né? Algema significa ferro, de prender os braços pelos pulsos. A algema não precisa ser só o metal, tá? Pode ser o plástico também, tá? Ou par de argolas metálicas com fechaduras ligadas entre si, usada para prender alguém pelo pulso, tá? Algemas são peças de metal ou de plástico. Aquele jacaré que você vê o pessoal fazendo uma prisão do sujeito, também a gente usa as mesmas regras. Quais as diretrizes? Para você falar de algema, tem um fundamento. Esses fundamentos aqui são bacanas para você colocar numa resposta dissertativa, tá? Você pode trazer dignidade da pessoa humana, você pode trazer que está no artigo 1, inciso 3, você pode falar a respeito da proibição da tortura, artigo 5º, inciso 3 da Constituição. Você pode falar sobre a resolução 210, que vai falar sobre a regra de Bangkok, que trata das algemas. O Pacto São José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos, em especial das mulheres. Eu tenho aqui as regras de Mandela, regras de Mandela, você pode falar, ok? Além disso, você tem também, deixa eu jogar aqui, não grifou. Eu tenho as regras de Mandela, aqui, beleza. As regras de Mandela, que você pode colocar aqui, fala tratamento de preso, ok? E você pode falar ainda da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá aí. Isso aqui é um complexo de normas que você pode utilizar no fundamento de uma resposta dissertativa, né? Então vamos lá. No Brasil, qual que foi a sequência de utilização de algemas? Quando é que começou essa ideia de algemas no Brasil? Qual foi o primeiro instituto? Primeiro veio o Código Penal Militar, tá? Mas só que se prendia a questão do militar, era destinado apenas para militares, né? Que era essa regra do Código Penal Militar, ok? E depois eu tive em 84, tá? Na Lei de Execuções Penais, dizendo que o uso de algemas seria disciplinado por decreto federal. Esse decreto só aconteceu em 2016, ok? Que é um decreto federal que trata do uso de algemas. Antes disso eu tive o que? A Lei 11.689 de 2008, que tratou de algemas na utilização do Tribunal do Júri, tá? No Tribunal do Júri, a regra é que é vedada a utilização de algemas, tá? Não será permitido o uso de algemas no acusado durante o período que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem de trabalho para. Ok? Então, em 2008, o CPP foi alterado, onde trouxe o que? Por essa lei de 2008, mudou o CPP, e o CPP, o Código de Processo Penal, trouxe essa proteção à algema. Depois veio a súmula vinculante 11 de 2008, e essa aqui foi o instrumento mais completo a respeito de algemas até hoje. Depois veio o decreto que não contrariou a súmula, basicamente copiou e colou a súmula. E por fim tivemos em 2017, né, lá a alteração de novo do CPP, positivando a proteção, a vedação de uso de algemas às mulheres gestantes, né, ou no período puerpério logo seguinte, ok? Então depois, após o parto, tá? Bacana? Então eu tenho o seguinte, né? Então esse é o histórico do uso de algemas no Brasil. Eu coloquei aqui a súmula. Só lista o uso de algemas em casos de resistência e de fundada receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil, penal do agente e da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual,
a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bacana. Peguei a súmula, eu quero que você descreva ela aqui, as partes-chave. Se for o caso, faça umas 15 vezes a situação, apaga, faz de novo, até decorar essa súmula, que é muito importante ela. Resolve uma questão aqui sobre essa súmula. E vamos falar agora, eu já resumi, tudo que está aqui eu vou resumir para você aqui, vamos lá. A pessoa presa pode ser algemada? A resposta é não, viu gente? A regra no Brasil agora é não, eu não posso algemar a pessoa. A proibição da algema vale somente no momento da prisão? Não, essa regra vale também em todas as situações. A vedação quando o uso de algema incide tanto no momento da prisão, como também nas hipóteses em que o réu preso comparece em juízo para participar de ato processual, o réu durante a audiência. Em outras palavras, a pessoa que acaba de ser presa, em regra, não pode ser algemada. Se ela tiver que ser deslocada para a delegacia, por exemplo, em regra, não pode ser algemada. Se tiver que comparecer para o seu interrogatório, em regra, não pode ser algemada. Estou até repetitivo aqui, né? Ok? Então, deslocada da delegacia, ok? Para comparecer ao seu interrogatório. Ok? Para ser interrogada. Vamos colocar assim, para ser interrogada. Interrogada, em regra, não pode ser algemada. Ok? Beleza. Existem 3 exceções, e aí quais são essas exceções que são cobradas em prova, que estão na súmula? É o PRF, olha lá, perigo da integridade física própria ou alheia causada pela pessoa ou pelo preso ou por terceiros, a resistência e o fundado receio de fuga. Se eu tiver esse PRF, são situações que eu posso sim realizar o uso de algemas. Peraí, deixa eu colocar aqui o carregador. Bom, e se diante de uma dessas situações, perigo, integridade física própria ou alheia, resistência e fundado receio de fuga, o agente policial terá que fazer o quê? Qual o procedimento? Qual a formalidade que deve ser adotada no caso do uso de algemas? Caso tenha sido verificada a necessidade excepcional de algemas, com base em uma das 3 situações acima elencadas, a circunstância deverá ser justificada por escrito. Essa justificação pode ser na própria lavratura do auto de prisão em flagrante. O policial, quando estiver fazendo a lavratura do auto de prisão em flagrante, como condutor ou como testemunha, ele já relata, foi necessária a utilização por causa da resistência da fuga, pronto, já foi. Justificou o ato, já não tem mais nenhuma nulidade quanto a isso, ok? Agora, se caso a situação especial, né, não for fundamentada por escrito, isso pode gerar consequências? Pode. Mas antes disso, mulher, né, trabalho de parto, eu já falei lá atrás, né, que mudou o Código de Processo Penal, eu já vou deixar aqui mastigado para você. É proibido usar algemas em mulheres presas durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente para a unidade prisional e a unidade hospitalar, né? Entre a unidade prisional e a unidade hospitalar. E após o parto, durante o período em que estiver hospitalizada, tá? Só tomar cuidado que a lei não falou a volta. Ela falou a ida, o trajeto entre a unidade prisional e a hospitalar. Pariu, após o parto, não posso fazer a algema. Bacana, bacana. E a volta? A volta nada fala, tá? A lei não falou nada da volta. Beleza? Tranquilo, fica atento a essa pegadinha. Quais são as consequências caso o preso tenha sido mantido algemado, fora as hipóteses mencionadas, em que tenha sido apresentada justificativa por escrito, né? O decreto nada falou, tá? Mas a súmula traz punições: nulidade da prisão, nulidade do ato processual ao qual participou o preso, responsabilidade disciplinar civil e, aqui é 3, disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade responsável pela utilização de algemas e responsabilidade civil do Estado, tá? Isso aqui cai na prova, tá, gente? Essas 4 consequências: nulidade da prisão, nulidade do ato processual, por exemplo, numa audiência o cara foi algemado, é um ato processual, audiência de custódia, responsabilidade civil, responsabilidade disciplinar, 1, civil, 2, e penal de quem? Do agente ou da autoridade responsável pela utilização das algemas, e por fim, responsabilidade civil, dinheiro do Estado, retirar dinheiro do Estado.
É possível que o réu permaneça algemado durante o tribunal do júri? Como eu disse para você, a regra é não. O 474, como eu li lá atrás, proíbe. Mas, agora em 2019, finalzinho do ano passado, o Supremo decidiu que, dependendo do caso, aí você tem que ficar esperto, a questão tem que trazer para você isso. Normalmente a questão, o examinador, ele lê o julgado e transforma isso numa questão, ok? Eu já trouxe para vocês aqui os autos informantes fornecidos pela polícia que o acusado integra milícia. Opa, o cara não é gente boa. Possui extensa folha de excedentes. Opa, e foi transferido para um presídio federal de segurança máxima. Opa, justamente em virtude da sua alta periculosidade. Opa, não dá, parceiro, deixar esse cara solto durante uma audiência do júri. Ok? Nesse caso, precisa o quê? Grampeia ele, algema. Bacana? A apresentação do custodiado diante da imprensa. Algemado, fere a súmula vinculante? Não, tá? Esse é posicionamento também do Supremo. Ok? Beleza, resolve essa questão para mim aqui e já vamos falar sobre liberdade de manifestação do pensamento, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é importante cair em prova muito, tá? Cai muito em prova esse inciso. Então vamos decorar. Então é vedado o que? O anonimato. Ou seja, você pode fazer uma crítica ao prefeito Emanuel Pinheiro? Pode. Você pode escrever um artigo no Conjur contra o prefeito? Pode, mas você tem que assinar. Tá? Você tem que assinar o porquê. Você pode ser responsabilizado penalmente, aliás, penalmente, civilmente por isso. Lá embaixo eu vou falar sobre isso. Ok? Então, tudo que você falar fica amarrado. Ah, o Facebook é meu, eu escrevo o que eu quiser. Pode escrever. Mas você poderá responder o que criminalmente por isso. Beleza? Então, o direito, como eu disse, não há que as pessoas pensam que os direitos constitucionais, os direitos individuais são absolutos, né? Eu posso fazer isso e não vai ter nenhuma consequência. Não, vai ter consequências. Beleza? Tanto é que as situações das fake news, né, que são estabelecidas isso, as situações onde aconteceu recentemente, aquelas situações onde a menina falou lá que como falou, que ela é extremista, né? Utilizar o termo extremista. Extremista a gente utiliza o termo para terroristas, né? E a extremista, aquela menina falou que a vida do ministro Alexandre de Moraes não seria mais a mesma e a sua família. Ela responde pelo crime? Responde pelo crime normalmente. É manifestação do pensamento? Sim. Mas ela vai responder porque não é bagunçado. Existe um limite constitucional para isso. Você tem a liberdade. Isso é democracia. A oportunidade de você dizer o contra, a oposição. Mas vocês têm que saber que haverá o quê? Responsabilidades a respeito disso. Beleza? Qual o objetivo dessa proteção? A liberdade de manifestação do pensamento impede que o poder público estabeleça punições para que os rejeitam opiniões amplamente aceitas. Aquela situação da revista Cruzoé, que o Supremo também, de forma liminar, estabeleceu o que? A não vinculação de determinadas matérias. Não pode, isso viola o que? Há uma clara inserção do Supremo quanto a isso. A possibilidade do Supremo instaurar um inquérito policial, né? A questão é que no Supremo, nós vamos estudar isso depois, né? Só para a gente poder abrir um pouco o pensamento. O Supremo, ele é a última instância. Como que é a última instância? Ela mesma, ela investiga e depois ela vai julgar. Isso está sendo muito criticado. Como que o mesmo instrumento... Aí fere o princípio o acusatório, o sistema acusatório, né? Onde eu mesmo sou investigador, depois eu vou julgar. Beleza? Mas depois a gente fala isso depois. Qual o objetivo dessa proteção? Liberdade de manifestamento, já falei para vocês. Posicionamento do Supremo. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Eu posso fazer uma manifestação para a proteção de um crime? Posso ou não posso? Posso. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer uma proteção de um crime para que seja, por exemplo, abolido o aborto? Pode. Então, mesmo que seja uma conduta criminosa, mesmo que caracterize um ilícito penal, o Supremo falou que essas propostas, essas hipóteses, eu posso manifestar. Por isso que foi permitida a realização da marcha da maconha, por exemplo. Falou que essas situações, essa defesa em espaços públicos, de legalização de determinadas condutas, mesmo que já são criminosas, não fere a Constituição Federal e não é considerado a incitação ou a apologia a crimes. Incitação é antes, é provocar de forma pública para as pessoas cometerem crimes. E a apologia é depois, né? Depois você vai proteger o criminoso ou o crime já cometido. Beleza? Então, nesse caso, não é considerada a incitação e nem a apologia. Ok? Então, por isso que foi autorizada a realização da marcha da maconha.
Então, responde para mim essas duas questões aqui, tá? Beleza? Veja, cuidado. Mesmo que seja crime, mesmo que seja hoje crime, eu posso defender a condição que não exista mais esse crime, eu posso fazer a liberdade de pensamento, protege isso, proteger para que eu defenda a não existência mais desse crime? Posso, ok? Pode ser utilizado. Para que seja publicada uma biografia, a minha vida hoje, Kleber Pinho, digamos daqui a uns anos eu vou falecer, né? Todo mundo vai morrer um dia. A minha biografia, eles têm que pedir autorização para minha família? Não, viu gente? Não é necessário mais. Isso gerou uma situação do caso de uma biografia do Roberto Carlos, chegou até o Supremo, né? Queriam publicar e ele não queria autorizar. Então hoje eu posso fazer a biografia de uma pessoa sem a sua autorização. Ok? Denúncia anônima tem tudo a ver com anonimato, com liberdade de pensamento. Vamos lá, essa aqui é uma parte importante. Perceba que tem algumas partes importantes onde eu estou abrindo e aprofundando. Por quê? São vinculadas à nossa carreira. Por isso que eu falo que o nosso material é personalizado. Aqui é para a polícia, pô. Tá ok? Denúncia anônima. Estou igualzinho o presidente já falando, né? Tá ok, mas não tem nada a ver. Vamos lá. O que é chamada denúncia anônima? Denúncia anônima ocorre quando alguém, sem se identificar, relata à autoridade que determinada pessoa praticou a infração ou praticou uma infração, um ilícito. Está acontecendo hoje, né? A pessoa está fazendo festinha do Covid. Hoje chama festinha do, hoje tem até um Instagram, né? Instagram aconteceu, não sei como é que chama esse Instagram. Eu sei que tem um Instagram que onde a pessoa é flagrado realizando uma festinha, a galera já posta lá nesse Instagram a imagem do cara no meio da festa, né? Então isso não é denúncia não. Denúncia não é quando eu faço o direcionamento da notícia crime à autoridade policial. Por isso que eu até falei notícia crime apócrifa, viu? Se você achar esse nome, é a denúncia anônima, tá? É apelido. Então eu coloquei os exemplos de denúncia anônima aqui para você, mas é isso que a gente vê na prática mesmo, tá? A denúncia anônima fere a vedação ao anonimato, isso chegou até o Supremo, né? Bom, se você tem a liberdade de manifestação do pensamento, mas é proibido o anonimato. Então você tem que falar quem você é quando você fazer a denúncia. Aí não vai ser mais anônima, né? Só que o Supremo falou que não, né? O Supremo analisou, existem outros valores constitucionais que lembra que foi para você? Sempre eu tenho que fazer a ponderação. Então é possível eu excepcionar a regra, ou seja, trazer uma exceção a essa regra da vedação ao anonimato. A segurança pública, ela é mais importante do que o anonimato em determinada situação? Sim, sim. Para que eu possa manter a segurança pública, para que não aconteça crime, para que a pessoa possa denunciar um criminoso. Inclusive as recompensas também que é ofertada pelos governos estaduais também elas são constitucionais, tá? Eles ofertam uma determinada recompensa. Então a denúncia anônima ela é constitucional. Por quê? Ela se fundamenta no que se fundamenta a aceitação de uma denúncia anônima. Olha que pergunta importante, né? Pergunta boa. Quais são os fundamentos em que a administração pública pode aceitar uma denúncia anônima? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é dizer que existe uma relativização dos direitos quanto ao anonimato, tá? E o 37, cabeça do artigo 30 da Constituição, determina que a administração pública deverá obedecer o princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade. Dessa forma, tais princípios exigem que o administrador público, ao ser informado de uma possível infração administrativa, tome providências. Estou falando de administração pública, estou falando de delegado de polícia. Força do poder de dever de autotutela quando a situação, por exemplo, se prende a um cidadão que cometeu um crime de peculato, por exemplo. A autotutela obriga que o administrador público corrija, mesmo de ofício, atos ilegais que sejam praticados no âmbito da administração pública, por exemplo, policial civil que comete corrupção passiva. Lembra, servidor público sempre vai cometer corrupção passiva, tá? O servidor público sempre comete corrupção passiva. Ele só vai cometer corrupção passiva quando estiver subornando outro servidor, mas isso é uma outra conversa. Mas a regra é, servidor público comete corrupção passiva. Se pede ou se ele recebe, ok? Vamos lá, tomando um guaranazinho ralado aqui, ó, o barulhinho, ó. Guaranazinho ralado para poder... Minha esposa que trouxe aqui. Vamos lá. Toma o seu aí. Logo, mesmo a informação tendo chegado sem identificação do remetente, o administrador público não pode ser omisso e ignorá-la sob pena dele, o administrador, ser responsabilizado na esfera civil,
na esfera penal, administrativa, improbidade, ok? Tudo isso pode ser o servidor. O delegado ficou sabendo de uma situação criminosa, numa festinha, delegado, de um crime. Se ele não agir de ofício, por situações de... Ela fala, não, meu primo, não vou fazer. Prevaricação. Se for de punição do servidor público sobre a sua responsabilidade, com descendência criminosa. Ok? Então, tem várias situações que poderá responder administrativamente, né? E também por improbidade administrativa. Então, tem vários atos que podem gerar para a administração, para o administrador público, que não responder à denúncia anônima. Então, é permitida a instauração de... é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima? A resposta é sim. Qual o fundamento? Poder, dever da autotutela imposta pelo Estado. Quais são as exigências para que possa, através de uma denúncia anônima, instaurar um processo administrativo? Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação sindicância. Estou falando de processo administrativo, tá? É possível a instauração de investigação criminal, inquérito, investigação pelo Ministério Público com base em denúncia anônima? Sim, é possível, tá? Instaurar um inquérito policial em denúncia anônima, desde que, mas a jurisprudência afirma que antes a autoridade deverá realizar investigações prévias para confirmar se a denúncia anônima possui um mínimo de plausibilidade. Quer dizer que poder pode, mas deve ser realizada essas investigações prévias, ok? Só denúncia anônima sozinha, sem nenhuma investigação prévia, não pode. Mas se for realizada a investigação prévia, tudo bem. Como seria essa investigação prévia? A realização de investigação preliminar como para confirmar a credibilidade da denúncia, né? Alguns chamam de VPI, né? Investigação prévia nos governos estaduais, cada um tem uma sua... as suas estabelecimentos. No Ministério Público tem a VIPs, né? Que é verificação e investigação prévia, depende de cada estado. Sendo confirmado que a denúncia anônima possui credibilidade, aparência mínima de procedência, instaura-se inquérito policial. Instaurado o inquérito policial, a autoridade policial deverá buscar os meios de prova para comprovar o crime, beleza? De imediato, olha como eu coloquei aqui, ó, de imediato, sem investigação preliminar, pode-se realizar a interceptação telefônica com base na denúncia anônima? Não. Interceptação telefônica, não vamos estudar ela, é a última ratio, ou seja, é a última instância. A lei própria de interceptação telefônica, que é a 9296 de 96, ela fala, olha, não será admitida a interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. E uma delas fala, a prova puder ser produzida por outro meio. Se eu posso fazer um outro meio de prova, eu não faço a interceptação. Então, a interceptação é a última instância. Então, de imediato, sem investigação preliminar, não posso realizar a interceptação. E é claro, tem que ter autorização judicial para tanto. De imediato, sem investigação preliminar, será possível decretar medida de busca e apreensão, mesmo raciocínio, tá? Não é possível. A medida de busca e apreensão representa uma restrição ao direito à intimidade. Logo, para ser decretada, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima, ok? Veja que eu sempre vou colocar para você o fundamento aqui, ó, STJ. Alguns não vou colocar, que não é importante, mas os mais recentes eu vou colocar aqui para você aqui embaixo, tá? Precisa decorar esse aqui embaixo? Não, tá? Não, é assim, só se for uma prova oral, né? Como a Polícia Civil de São Paulo teve prova oral para investigador. O delegado tem... conforme a RHC 88642 do Rio Grande do Sul 2019. Pô, fica bacana, né? Mas se você falar só isso aqui, que falar conforme o STJ, tá valendo. Mas se você quiser decorar, parabéns, tá? Tá aqui. A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado, ao avisar a polícia, por si só, configura fundadas razões a autorizar o ingresso do domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial? Não, viu? Inclusive, o cara viu, o cara saiu correndo, entrou na casa dele, só por si só, né? Posso entrar na casa do sujeito? Não, tá? O STJ tem esse entendimento quanto a isso. A denúncia, veja que partiu de uma denúncia anônima da prática de tráfico de drogas. Chegou lá, viu a denúncia anônima, falou, olha, eu tô vendo o cara traficando, anônima. Chegou lá, viu o cara sujeito. O policial não viu ele vendendo. Essa que é a sacada. O cara sai correndo. Automaticamente ele tá em flagrante? Não, veio de denúncia anônima, não sei se ele tá em flagrante. Correu porque deve. Não existe isso.
Agora, se a polícia viu ele realizando o tráfico, vendendo ali, opa, situação de flagrante de venda de drogas, posso fazer o flagrante? Posso. Aí saiu correndo, entrou na casa, aí a policial pode entrar atrás? Pode, aí é outra conversa. Mas aqui, perceba, tem que ficar esperto, partiu do que? De uma denúncia anônima, beleza? A diretoria da unidade prisional recebeu uma ligação anônima dizendo que Rafaela queria visitar seu marido, João, que tentaria entrar no presídio com droga. Veja, veio da onde? De uma ligação anônima. Você tá comigo? Você tá comigo? Beleza? Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária fizesse uma revista minuciosa em Rafaela. Na revista íntima efetuada, veja, diante dessa ligação anônima, foi feita uma revista minuciosa nela, ok? Partiu uma denúncia anônima. Veja, o nascedouro da prova veio podre. Veio podre. Por quê? De uma ligação anônima não foi feita investigações prévias e já foi feito o que? A ação de contenção. Pode? Não pode. Foi feita e encontrou a droga. Veja, encontrou a droga na vagina dela. Nesse caso, essa prova é lícita? Não, a prova é ilícita. Mas, professor, pois é, mas veja, a pergunta o juiz fala, como você ficou sabendo dessa droga? Ah, porque teve uma denúncia anônima. Se não tivesse tido a denúncia anônima, você faria revista íntima? Não. Pronto. Entendeu a sacada? Se você não tivesse tido a denúncia anônima, você teria feito a perseguição? Não. Pronto. Tá entendendo? O nascedouro é podre, porque para que a denúncia anônima ela possa ter validade, é necessário a realização de investigações preliminares. Professor, mas não, é isso, tá? Ah, mas não, é isso. Essa é a regra do jogo. Ok? Se você não seguir essa regra, você vai errar a questão. Bacana? Tranquilo? Liberdade de imprensa. Vamos lá, estamos acabando já. Força. Com base no inciso 9, o STF, no julgamento da ADPF 130, ok? Declarou como não recepcionado a lei de imprensa, tá? Então a lei de imprensa hoje não é válida, tá? Ok? A lei de imprensa foi rejeitada por uma ADPF. O que é isso, professor? Depois a gente vai falar sobre isso. Grifa aí, escreva se você quiser. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 130, foi o número dela. Ok? Com a liberdade de imprensa, temos outro dispositivo constitucional que protege a atuação profissional? Quais são outros? Eu tenho o sigilo de fonte que também protege a imprensa, tá? O inciso 14 fala assim, que protege o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, eu, Kleber Pinho, não sou repórter, mas sou advogado, mas se eu tiver uma confissão do meu cliente, para mim, eu não sou obrigado, pela justiça, o juiz vai mentir. Mas, Kleber, você ouviu o seu cliente? Então você vai dizer aqui na justiça o que ele falou. Não pode. Um padre, um pastor, um psicólogo e um repórter, se for o sigilo da fonte, é necessário ao exercício da sua profissão, ele não é obrigado, nem judicialmente, a ter que dizer a fonte que saiu aquela reportagem, por exemplo, ok? O sigilo de fonte também estabelece para o congressista, como falei para você, o congressista também é um parlamentar federal, estadual e municipal. Não é obrigado a testemunhar de informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Ok? Também existe sigilo de fonte para os congressistas. Responda essa aqui para mim. Posicionamento do STF quanto a isso. A decisão judicial que proibiu a realização da entrevista com Adélio Bispo, aquele cara que deu a facada, tá? Foi proibido. Isso caracterizou uma censura? Não. O Supremo, no caso específico, foi julgado agora em abril, ele falou o seguinte, seguintes motivos que foi proibido a entrevista. O objetivo de proteger investigações e evitar possíveis prejuízos processuais, inclusive quanto ao direito ao silêncio do investigado, que foi declarado posteriormente inimputável em razão do transtorno delirante persistente. Okay? Quer dizer que, vendo a proteção da investigação à época e a proteção do próprio preso, que é o direito ao silêncio, tá, investigado, foi proibido, foi vedada essa entrevista. Então não foi configurado o que? Censura. É constitucional ou inconstitucional? Os atos judiciais ou administrativos que determinam ou promovam o ingresso de agentes públicos em universidades públicas ou recolhimento de documentos é inconstitucional, tá, gente? Eu vou adiantar. A interrupção de aulas, debate, manifestações de docentes e centros universitários,
a realização da atividade disciplinar docente e discente, a coleta irregular de depoimentos desse cidadão pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos âmbitos universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas, ok? Isso foi uma questão que chegou até o Supremo, e quem foi a ministra Carmen Lúcia, né? Ela que relatou esse caso em 2018, que é algumas ações que foi feita pelo governo federal dentro de universidades públicas, né, e privadas. Foi lá tomar panfleto, que não podia fazer isso. Não pode, tá? Proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem, tá? É o quinto. Inciso quinto fala assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Tem até um macete, mamoíma, que eu falo, né? Tem um macete que é assim, ó. Vou botar aqui, ó. Mamoíma. Quais são as indenizações previstas na Constituição? Mamoíma, dano material, moral e imagem. Tá? Às vezes eu venho em provas ridículas. Só é protegido o dano moral, só é protegido o dano à imagem, Não, você já sabe que é mamoíma, ok? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de suas violações. Pontos importantes. Intimidade, qual a diferença entre intimidade, vida privada e imagem? Eu trouxe uma caracterização só para a gente ter uma noção. Intimidade são segredos escritos em um diário, por exemplo. É intimidade. O que está escrito no meu computador, no meu e-mail, é intimidade, ok? Que mais? Vida privada é algo um pouco mais amplo, refere-se a algumas relações sociais, tá? Professor, eu convivo entre o pai e filhos, tá? Isso viola o direito à vida privada. A figura a imagem é a figura física. Honra se reputa a importância do direito ao meio social, um objetivo é diante dela própria, um subjetivo. Vamos falar isso quando estiver falando crimes de calúnia, injúria e difamação. A pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, difamação, injúria não, tá? Difamação tem uma certa resistência doutrinária, mas já vi prova que é possível a difamação também. Depois vou explicar isso, fica tranquilo. Existindo colisão entre o direito da imprensa e o direito à privacidade, qual prevalece? Isso aqui é uma questão, isso aqui já é questão de prova, tá? Deixa eu colocar grifado aqui. Quem prevalece entre direito de imprensa e privacidade? Por óbvio, a intimidade, ok? Entre o direito de imprensa e a intimidade, que prevalece é a intimidade, ok? Ela que prevalece. Bacana? Está se questionando muito situações, principalmente nos Estados Unidos, está chegando no Brasil, a utilização de drones, né? O drone por cima, ele vai investigar a casa, né? Com filmagens. Não entra na casa, eu não vou na sua casa, porque tem inviolabilidade, mas eu vou voando. E por cima eu vejo, tiro fotos e imagens para ver se está acontecendo alguma coisa dentro da casa, tá? Está sendo questionado isso, porque viola também o princípio não é inviolabilidade do domicílio, mas é uma questão de vida privada, ok? Fotos, imagens de satélite, tudo isso também é questionado quanto a isso. Imagens térmicas, né? Tá? Se a pessoa está utilizando ou não droga dentro da casa. Aí tem uma imagem térmica para ver se tem uma quantidade X de elevação de temperatura do corpo. Tudo isso é utilizado, está se utilizando nos Estados Unidos, está refletindo algumas decisões. Ainda não chegou no Brasil nisso, mas é uma situação que logo, logo vai estar questionando essas situações de investigação criminal. Posicionamento, temos a intimidade, né, a situação de utilização de DNA, né, hoje é obrigatório, inclusive nos presídios, né, a identificação do sujeito via DNA. Posicionamento do STJ, 3 súmulas importantes, tá? É possível acumulação de dano estético e dano moral, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, independente da prova, prejuízo da vítima, a indenização pela publicação não autoriza a imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Essa aqui foi uma situação, inclusive está na nossa questão de hoje. Né? É possível que o magistrado condene o autor da ofensa a divulgar a sentença condenatória nos mesmos veículos de comunicação em que foi cometida a ofensa à honra, desde que fundamentada em dispositivos legais diversos da lei de imprensa? Sim, tá? É possível. Por que fala diversos da lei de imprensa? Porque não existe mais a lei de imprensa no Brasil. Lembra que eu disse para você que ela não está valendo, ela não foi recepcionada, ela não vale nada hoje em dia. Liberdade de consciência, crença, ok? Vamos lá. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais, cultos e suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva, civil e militar, ok? Vamos lá.
Tá aqui a resposta. Alguns pontos iniciais importantes. Primeira coisa, o Brasil é um estado laico, não tem uma religião oficial, mas não é agnóstico. Então, até se você pegar uma nota de R$100, está lá, Deus seja louvado. O Supremo já entendeu que há um ser superior, há uma proteção divina a Deus, ok? Não é Alá, porque nós fomos colonizados por portugueses, então é uma questão histórica. A religião cristã, ela é a mais apresentável no Brasil. Então, nisso, mas o Brasil é um estado laico desde 1981, ok? Respeita-se a manifestação a uma determinada religião ou o desejo de não crer em nada. Se a pessoa não crê em nada, também há proteção constitucional. A liberdade de consciência, qual a diferença de liberdade de consciência e de crença? A consciência, ela é mais ampla. Não é a questão que você não constitui uma única religião. A liberdade de consciência pode ser uma proteção, uma questão filosófica, questão política, sociológica, tudo isso mais amplo. Eu acredito no comunismo. Bacana, tem que ser, uma liberdade de consciência. Okay? Eu gosto da minha ideia, uma visão holística do mundo. Beleza. Aí eu gosto de Alá. A consciência é mais ampla do que a religião, porque a religião aí é a liberdade de crença. Eu sou católico, beleza. Eu sou agnóstico, beleza. Eu sou espírita, beleza. A crença também é protegida ou você não crê em nada. Então a crença é a mais restrita do que a consciência, que é a mais ampla. Feriados religiosos, um caráter histórico-cultural, beleza? Por isso que tem feriado religioso no Brasil ainda. Símbolos religiosos em tribunais, no Supremo. Você viu no Supremo o símbolo, tá lá o crucifixo lá na parede do Supremo. O CNJ já falou que é permitido, tá? Ensino religioso no Brasil é permitido? Sim. A matrícula é facultativa e ele está dentro dos horários normais de aula, ok? Os templos religiosos são imunes aos impostos. E também os cemitérios, tá? Os cemitérios também vinculados a determinada religião também são imunes de impostos. Não paga IPTU, não paga ITR, não paga IPVA. É proibido aos entes federativos, né? Estabelecer culto religioso ou igrejas, né? Subvencioná-las, patrocinar ou embaraçar ou prejudicar, beleza? Ressalvados na forma da lei a colaboração de interesse público. Patrocínio, patrocina um evento, Marcha para Jesus, patrocínio. Vinde Verde, há um patrocínio. Isso aí pode, colaboração não tem problema. Forças Armadas, tá? A Força Armada, ela atribui serviço alternativo àquele que quer se eximir de uma atividade do caráter essencialmente militar, né? Aqueles que querem eximir por convicção religiosa ou política, ok? Do serviço militar obrigatório. Agora vamos falar sobre isso. O casamento religioso tem o mesmo efeito do casamento civil. Bacana? Resolve essas duas questões para mim aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Bacana. Vamos lá. Posicionamento do STF quanto a esses dois primeiros pontos. É constitucional a lei de proteção animal que é a fim de regular. Nós já falamos isso lá em cima, né? Regular a liberdade religiosa permite o sacrifício ritual de animais em cultos e religiões de matizes africanas. Já falamos isso lá em cima, que é constitucional. Bacana? Beleza? Vamos continuar aqui. Além dos templos religiosos, cemitérios. Também falei para vocês. Bacana? Cemitério também recebe proteção a impostos. Impostos, né? O que é o proselitismo religioso? É simples, gente. O nome é esquisito, mas é muito simples de conceito. Significa eu empreender esforços para convencer você que a minha religião é melhor que a sua. Só isso. Desde, é claro, que não seja o quê? Imposta por ódio, né? Incitar ao ódio é crime de racismo, tá? É crime, tá? Incitação ao ódio contra qualquer denominação religiosa, seguidores, não está protegido da cláusula constitucional que assegura liberdade de expressão, tá? Eu falei racismo, não, tá? É crime, tá? Incitação ao crime-se, ok? Então, não posso... o proselitismo é isso, é dizer que a minha religião é melhor que a sua. Através do quê? Por exemplo, eu posso ter uma obra literária, foi o caso do Jonas Abib no Supremo em 2016, tá? Que julgou que era constitucional. Na obra eu podia explicar que a minha religião, ele falava na época que a católica era melhor que outras religiões, chegou até o Supremo falou, tá, beleza. Programação de emissora de radiodifusão comunitária, que tem uma religião comunitária. Igreja tal tem uma rádio comunitária só dessa igreja. Pode? Pode. Escolas que tenham formação religiosa de uma religião específica. Pode? Pode. Isso é tudo proselitismo religioso. Bacana? O Supremo falou, tá valendo. Não tem nenhum problema quanto a isso.
Só não pode extravasar, né? Dentro da religião, da proteção à liberdade de consciência e de crença, eu tenho o seguinte, ó. O 8 é chamado escusa. Escusa é desculpa. Desculpa ou objeção. Objeção e impedimento de consciência. O que é isso? É eu falar assim, olha, existe uma obrigação que é imposta a todo mundo, mas por causa da minha liberdade de crença ou consciência, a minha liberdade de consciência, eu não posso fazer isso, porque a minha religião não permite. Ou a minha consciência política não permite fazer isso. Eu não quero ser... é obrigado a servir o exército. Bacana. Existe uma obrigação a todos imposta que é aos homens servir o exército. Eu falo assim, eu não vou servir o exército por quê? Levanto o braço, eu alego a liberdade de consciência, porque eu acho que o exército, eu tenho uma ideia marxista e o exército é uma forma de reprimir o povo. Bacana. Estou querendo afastar, eu estou querendo eximir de uma obrigação todos imposta. Então, olha só a sacada. Quando a liberdade religiosa será afastada pelo Estado, 2 requisitos cumulativos. Quando que vai ser isso? Primeiro, invocar para eximir de obrigação a todos imposta. Vamos te dar exemplo. Serviço militar, já te falei um exemplo. Vou te dar outro exemplo. Eu vou alegar religião para fugir de uma obrigação a todos imposta. Júri, tribunal do júri. Eu sou convocado, tribunal do júri. Chegou lá e falou, olha, para mim quem julga é Deus. A minha religião não permite que eu vou julgar o próximo. Acabei de invocar a minha religião para poder eximir dessa obrigação. A eleição. Eu acho que Deus me deu uma missão de não poder trabalhar para eleger uma pessoa representar o povo, porque quem elegeu é Deus, digamos assim. Se eu estiver invocando, que eu sou obrigado a trabalhar na eleição, você sabe disso, né? Se eu estiver invocando isso para poder eximir dessa obrigação, eu já bati o primeiro requisito, onde o Estado vai negar a aplicação da minha liberdade religiosa. O segundo requisito é recusar-se a uma prestação alternativa que vão me dar. Falar, então tá bom, Kleber. Você não quer servir o exército? Não, então eu vou te dar uma alternativa. Ok? Você vai trabalhar nesse local aqui tal, por 1 ano, pelo período básico de 6 meses. Eu recuso, falo assim, não, eu não vou. Opa, você já acabou de fechar o circuito. A primeira vez você invocou e depois você recusou. Não vai? Não vou. Então, quais são as consequências? 2. Primeira, eu vou ter o cumprimento da obrigação, ou seja, eu vou ter que servir o exército. E segunda, isso aqui é importante, perda dos direitos políticos. É perda, tá, gente? A maioria da doutrina, ao CESP e FCC, tratam de recusa a essa questão religiosa a perda dos direitos políticos, que estão contidos lá no artigo 15, inciso 4 da Constituição. Olha só como já caiu. Apesar de a prestação do serviço militar ser obrigatória, a recusa em cumpri-la é admitida sob a alegação do direito de escusa de consciência, cabendo, nesse caso, às Forças Armadas atribuir àquele que exercer esse direito serviço alternativo em tempo de paz, cuja recusa enseja como sanção a declaração da perda dos direitos políticos. E foi considerada certa essa questão. Ok? Responde para mim mais essas 4 questões aqui e vamos continuar. Chegando ao final, inviolabilidade do domicílio, tá? Não menos importante, quiser dar um pause, tomar uma água e voltar, dá um pause e volta aqui pra gente continuar, que essa parte é importante. Vamos lá. Vamos ler o 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Você pode encontrar na prova também o termo autorização judicial, ok? Você pode encontrar aqui o termo autorização judicial. Primeiro ponto, vamos fatiar e passar. Fatiou, passou, igual o pessoal do BOP. Fatiou, passou. Vamos fatiar parte a parte, inciso 11. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber que o domicílio é uma projeção territorial da privacidade do indivíduo. Primeira coisa, o que é casa? Casa é só alvenaria, professor? É apartamento? Veja, o conceito pelo Supremo é um conceito amplo, tá? Casa inclui toda a sua estrutura, como quintal, garagem, porão, quadra, ok? Os compartimentos de natureza profissional, aqui cai na prova muito, tá? Natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público, em geral, como escritórios, gabinetes e consultórios.
Um frentista que trabalha como frentista num posto de gasolina não pode falar que ali é a sua casa, né? Porque ele exerce sua profissão. Não dá, né, gente? Porque ali é um local o quê? Aberto, de acesso ao público. Poderia ser o escritório dentro lá do posto, aí tudo bem. Mas a casa em si ali não é considerado casa. Os aposentos de habitação coletiva, ainda de ocupação temporária, como quartos de hotel, motel, pensão ou pousada. Ok? Então, tudo isso é considerado o quê? Casa para o Supremo. Responde essas duas questõezinhas aqui para nós. É importante que você responda. É importante. Professor, vai passar um pouquinho. Hoje tá até o ponto está maior, mas no outro dia a gente vai fazer um ponto em menos tempo, tá? Hoje a gente estou gastando, porque é o primeiro dia também, estou gastando um pouquinho mais de energia com vocês. Mas não quer dizer que lembra que eu disse para você, é 2 horas de estudo, né? Se passar um pouquinho, não tem problema. Fica um pouquinho mais tarde aí, estudando um pouquinho mais, mas a regra é a gente estudar 2 horas, tá bom? Hoje, primeiro dia de ponto, a gente vai exagerar um pouquinho mais aqui. Gastei um pouquinho mais. Vamos lá. Veículo automotor é considerado casa? Em regra, não, tá? Mas se for, por exemplo, uma casa de habitação, como um trailer, um barco, tá? Um barco, tá? Cabine de caminhão, ok? A chamada boleia, se estiver em deslocamento, tá? Se estiver parada, é considerado o quê? Casa. A boleia do caminhão tem que estar parada. Quem é o morador para autorizar a entrada? É quem está na propriedade ou na posse. Não precisa ser o dono do imóvel. Pode ser que alguém esteja alugando a kitnet. Caso a divergência de vontades entre os cônjuges, qual vontade vai prevalecer? Entre a esposa fala entra, autoriza a entrada, e o marido fala não entra. Qual prevalece? Não entra. No caso de divergência entre filhos e os pais, em caso de divergência entre os pais, prevalece os pais, desde que a residência não seja propriedade do filho maior, né? Se for do filho, aí ele tem autonomia, maior de idade. Em um condomínio, a autorização é um dos condôminos, aqui é importante. Supranegativa de entrada, um condomínio, aqui em casa, aqui é um condomínio. Ok? Digamos que o cara quer fazer um dos quartos aqui, não é aqui em casa, né? Num apartamento aqui de cima, né? Que tem uns porcaria, uns maconheiros aqui. Beleza. E aí vem lá na entrada o cara liga. E um morador falou assim, não, eu autorizo a entrar. E aí, como é que fica? Vamos lá. No caso de edifícios ou condomínios térreos, né, terrenos, cada morador tem direito de vetar a entrada ou permanência de pessoas em sua unidade, bem como nas áreas comuns. Se todavia houver autorização de outro condômino ao acesso à área comum, a entrada estará autorizada e não existirá crime, por exemplo, de invasão do domicílio, tá? Então quer dizer que autorização, vetar, qualquer um pode, mas autorizar para entrar só se for em área comum. Ah, tá lá no quiosque do churrasco. Pode ir lá, é área comum. Ah, pode entrar, autoriza. Agora, no apartamento do sujeito ou na casa do sujeito, não vai autorizar, não vai ser possível. A autorização de empregado, superautorização de morador, os empregados têm direito de impedir a entrada de pessoas estranhas em seus aposentos, mas não têm o direito de receber pessoas no interior da residência ou de apartamentos, exceto se houver autorização dos moradores, ok? Bom, com o consentimento do morador, a entrada é permitida a qualquer momento. Ah, vai cumprir um mandado judicial às 2 da manhã na minha casa. Eu autorizei a entrar? Tá valendo. O mandado judicial é válido. Com autorização do morador, qualquer momento. Bacana? Sem o consentimento, que é a sacada. Vamos lá, vamos estudar o inciso 11. Cuidado, já vi esse termo aqui, ó. Mitigação ou relativização da inviolabilidade do domicílio. Cuidado com esse termo, tá? Já foi utilizado em prova. Mitigar é relativizar, diminuir, tá? Durante o dia, quando que eu posso entrar na casa do cidadão sem a sua autorização? Flagrante, desastre, socorro, ok? Por determinação ou ordem judicial, busca apreensão, por exemplo. Só que tem que ser o quê? Durante o dia. Durante a noite, flagrante, desastre, socorro, não tem autorização judicial, ok? O que é dia? Não há uma certa unanimidade na doutrina, tá? O que prevalece nas provas é o critério físico-astronômico, ou seja, do período que fica entre o crepúsculo e a aurora, do amanhecer ao entardecer, da alvorada, né, ao crepúsculo, ok? Mas se aparecer na prova, corre que é cilada, Bino, ok? Bacana? Porque o critério utilizado nas provas é critério físico-astronômico. Beleza? Existem outros critérios, tá? Isso aqui é bom para a questão de segunda fase, mas para a primeira fase, critério físico-astronômico é utilizado. Ou seja, da alvorada
ao crepúsculo. Do crepúsculo à aurora, fica à vontade. Quando se considera a situação de flagrante delito? Aí vai lá para o 302 do CPP, tá? Já mastiguei aqui. Ocorre quando a gente está cometendo, acaba de cometer, é perseguido logo após, né? Pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer outra pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Essa aqui é o mais cobrada nessa parte do constitucional, tá? A perseguição. O cara pulou o muro. Veja, lembra lá da droga? Recebi uma denúncia anônima. Chegou lá, o cara saiu correndo, pulou para dentro da casa. Eu posso pular atrás? Parei, não tem flagrante. Eu recebi a notícia anônima, não vi. Agora eu vi o cara tá traficando. Para, bandido! O cara saiu correndo, pulou o muro, eu posso pular atrás? Aí tudo bem. Beleza? Não tem denúncia anônima. Eu vi o cara traficando. Eu vi o cara dando tiro, pulou o muro, eu posso pular atrás? Pode. Bacana? Logo depois, encontrar com instrumentos. Isso aqui é outro flagrante, isso aqui é um pouquinho mais complicado. Deixa a gente falar de processo penal, a gente fala sobre ele, tá? Lembrando que existem infrações penais, infrações permanentes. Crimes permanentes são aqueles em que a sua consumação prolonga no tempo e no espaço. Sequestro. Se o cara tiver com uma extorsão mediante sequestro é diferente de sequestro. Sequestro, eu não peço resgate. Extorsão, como que acontece um sequestro, professor? Um pai que pega o filho, que a mãe não deixa ver, leva para casa ou leva para uma fazenda e fica com o filho. Sequestro. Extorsão mediante sequestro é quando o criminoso sequestra e pede resgate. Nos dois crimes, nessas duas hipóteses, o flagrante pode ser em qualquer momento, tá? Em qualquer momento. Entendeu? O cara pegou hoje, está com a criança retida, o crime está consumando, é um crime permanente. O crime está prolongando no tempo e no espaço, ok? Beleza? E aí eu posso realizar a situação de flagrante em qualquer momento. Olha só que interessante. De uma situação de crime permanente. Flávio mantém em sua casa um depósito de droga. Gente, depósito de droga é crime permanente. O cara tá mantendo droga na casa dele. A pergunta é, eu posso fazer o flagrante desse sujeito? Pode. Sim. Diante disso, havendo suspeita de que existe droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência, mesmo sem ordem judicial, e ainda que contra o consentimento do morador? Sim, porque nesse caso é um crime permanente e é flagrante. Então eu posso entrar na casa do sujeito. Tá entendendo? Só que é o seguinte, eu vou ter que comprovar depois que realmente existiam ali as drogas. Por quê? O Supremo entende o seguinte. No entanto, no caso concreto, devem existir fundadas razões que indiquem que ali está sendo cometido um crime. Okay? Então não pode ser da ideia do sujeito sentir o cheiro de maconha, acho que é maconha, vamos entrar. Se não achar maconha, vai ter que aparecer a maconha, porque senão esses policiais poderão ser responsabilizados por um âmbito civil, disciplinar e penal. De forma posterior, tem que comprovar. Então quer dizer que eu posso entrar na casa, mas tem que ter certeza que ele tem droga. Essa é a sacada do Supremo. Bacana? O STF possui tese fixada sobre o tema. Eu acabei de falar para vocês, está aqui, tá? Justificar a posteriori que indique que dentro da casa ocorre situação flagrante, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal. Inclusive, na lei de abuso de autoridade, olha que importante, o pacote anticrime trouxe, antes do pacote anticrime tem a lei de abuso de autoridade, tá? Que tem crime específico para essa pessoa, para o policial que invade ou adentra clandestinamente, assustadamente e revelia a vontade do ocupante. Dá uma olhada aqui nesse crime, tá bom? Bacana? Tem uma lei, só que nesse crime aqui, tá? É indispensável o dolo, tá? A pessoa tem que ter dolo. Tem que ter vontade para cometer esse crime. Dá uma olhada aqui. Existe uma lei de âmbito civil que é a possibilidade de ingresso na casa do sujeito para situação de controle de endemia sem a sua autorização, tá, gente? E não viola o direito à proteção ao domicílio. E, por fim, direito de reunião. Quando é que eu posso reunir no Brasil? Todos podem reunir. Tem que ser pacífico, tem que ser sem armas, em locais abertos, independente de autorização, desde que não fluxo a outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso. Vamos entender isso. Direito reunião, anota aí. Ah, não, já está aqui. É um direito individual, de expressão ou exercício coletivo, tá? Direito de reunião é um direito individual de exercício coletivo. Sinônimos de reunião, passeata, caminhada, marcha, tudo é sinônimo de reunião, ok? Reunião é diferente de associação. Associação é caráter definitivo. Reunião é caráter o quê? Temporário.
não precisa pedir autorização, apenas o prévio aviso. Vamos usar os requisitos. Os requisitos são patentes. Se você gravar os requisitos aqui, você não erra nunca mais. Primeiro, a reunião tem que ser pacífica. Segundo, sem armas. Tem que ser locais abertos ao público. Locais abertos ao público não é um shopping center, gente. Tá? O shopping center é privado. Tá? Locais abertos ao público são locais públicos, isso quer dizer. Okay? Então, um shopping center que impede das crianças fazerem rolezinho, lembra do rolezinho? Porque aconteceu o quê? Os jovens estavam indo para o shopping e faziam rolezinho, correria dentro do shopping. O que o shopping fizeram? O cara chegava lá e falava, para, cadê seu pai? Não tá, então não pode entrar. Mas isso fere meu princípio do direito de tapa na cara. Pau, sai daqui. Não pode, entendeu? Aliás, pode, a empresa privada pode, porque lá é privado. Lá é um local aberto a público, mas é de natureza privada. Locais abertos não precisa ser céu aberto, pode ser um ginásio público, um teatro municipal, ok? Uma praça pública. Independentemente de autorização. Veja, eu não preciso pedir autorização para o prefeito Emanuel Pinheiro que eu vou fazer uma caminhada, uma marcha contra o fechamento das academias, digamos isso. Eu não preciso pedir autorização. O que eu tenho que fazer é um prévio aviso. Para quê, professor? Para o policiamento se preparar? Não, o prévio aviso é para não atrapalhar uma outra reunião que for marcada para o mesmo local. Só isso. Eu vou lá e falo, SMTU, eu vou fazer a reunião, eu vou fazer aqui essa caminhada. Só estou te avisando, só para você ver sua agenda aí, ver se não tem ninguém marcado antes. Não tem ninguém, professor. Então, eu vou fazer, beleza? Lembrando que o direito de reunião, passeada, caminhada ou marcha não é absoluto. Eu não posso fazer uma marcha na frente do hospital municipal de Cuiabá e fazer uma passeata lá na frente com um carro de som. Eu tenho que proteger a outros direitos constitucionais. Eu também vou marcar uma marcha, digamos assim, em situações normais aqui em Cuiabá, às 17 horas, debaixo do viaduto do Hot Wheels ali, perto do Shopping Pantanal, até o centro de Cuiabá, às 17 horas. Não, 17 horas o pessoal está saindo do serviço público. Aí as regras poderão ser relativizadas. O que eu quero dizer para você, não é absoluto o direito à reunião, como eu te disse lá atrás, tá? Resolve as questões aqui. Eu tenho restrição constitucional, na Constituição determina que esse direito de reunião poderá ser limitado, por exemplo, o estado de sítio. Poderá ser suspenso, na verdade. Suspenso, não é cassado. Suspenso, ok? Suspenso esse direito de reunião no caso de estado de sítio ou a situação até de estado de defesa. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer a questão? Vamos ver agora se a gente resolve a questão. Vamos lá. Que a gente lembra da questão inicial? E vocês vão responder ela agora. A respeito dos direitos individuais, analise a única correta. Vamos lá. A pena de morte, conforme estabelece a Constituição brasileira, não poderá ser aplicada, o brasileiro nato naturalizado não tem essa restrição. Ok? Não há essa restrição. Nós já estudamos isso, que a pena de morte está estabelecida na nossa Constituição. Crime militar, em caso de guerra declarada, devido processo legal. Crime de traição, por exemplo, militar. E não fala nada de que pode ser brasileiro nato naturalizado. Beleza? Então está errada essa questão. Segunda alternativa, a prerrogativa de foro em favor da mulher para o divórcio direto. Fere o princípio da... Não. Lembra que eu falei para vocês que existem normas que podem criar distinções? Por exemplo, no trabalho. Na CLT, que a mulher pode levantar uma quantidade X de peso. E o homem, essa quantidade de X de peso é maior do que da mulher. Isso está na CLT. É permitido? É permitido. A aposentadoria da mulher é menor do que do homem, por causa disso. Então, é possível existir discriminações para grupos sociais que vêm tendo, digamos assim, sérias discriminações sociais. Ok? Está errada essa questão. É possível sim o foro. A mulher pode entrar com ação de divórcio onde ela mora. Não é possível, magistrado. Errado. É possível. Nós já vimos que é a jurisprudência do STF. Né? A incitação ao ódio contra qualquer denominação religiosa está protegida. Não está. Pelo contrário, não está protegida. Aí a alternativa correta é a letra E, né? A proteção constitucional do sigilo da fonte impede que o jornalista seja submetido às sanções penais, civis ou administrativas por se negar a revelar o nome do informante ou local onde conseguiu a notícia, mesmo que essa se caracterize como informação maledicente e unilateral. Beleza? O ponto, aliás, a meta só acaba com a resolução das 10 questões. Agora é com você, tente resolver essas 10 questões que estão aqui para você praticar. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.